Sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio do ICPC Podcast. É com alegria que nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Antes de mais nada, já gostaria de pedir, vai compartilhando, meus amigos. Envia no grupo da família, envia no grupo do WhatsApp, para aqueles amigos, aquelas pessoas que você sabe que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus. Eu tenho certeza que a conversa de hoje vai ser muito produtiva e edificante. Então compartilha em nome de Jesus. Querido, só lembrando as nossas redes sociais lá no Instagram, você nos encontra como ICPC_SP. Se não segue, já aproveita para seguir. No YouTube nós temos o canal ICPC_SP, que é o canal da igreja, e do podcast ICPC Podcast. No Facebook você também pode nos encontrar através do ICPC Igreja Cristã Pentecostal em Cristo. Hoje nós temos a alegria de receber um pastor que iniciou a sua caminhada ainda muito jovem, servindo ao reino desde muito cedo e desenvolvendo uma forte e imensa paixão pela obra. Junto com a sua esposa, cuida de um ministério dedicado ao crescimento espiritual e cuidando de pessoas. Além disso, é líder dos jovens, estudante de teologia e conhecido pela maneira que inspira tanto a geração atual quanto toda a igreja ao seu redor. Com muita alegria, hoje nós recebemos o nosso querido amigo pastor Michael Pedroso. Michael Pedroso. Só que era Michael. É isso aí, a gente responde de qualquer jeito. Michael, Michel. Eu travei aqui pra falar, fiquei nervoso, olhei pra ele, fiquei nervoso. O homem é tão grande, porque eu fiquei até com medo de falar o nome dele. Ô, glória. Para mim é uma grande alegria estar aqui pela primeira vez nesse podcast, compartilhar um pouco da experiência, dos prazeres, dos perrengues. E nós estamos aqui. Acompanhei outros episódios, muito bem gravado, muito didático, muito especial. Foi uma bênção. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha. E hoje, juntamente comigo está o evangelista Rodrigo, e hoje nós temos a cooperadora Janaína. Muito obrigado pelo convite. A Deus. Nosso irmão evangelista Rodrigo, que é o evangelista Diego, que também é apresentador, não pôde estar conosco hoje, então, para substituí-lo na data de hoje, cooperadora Janaína estreando aqui conosco. Amém, glória a Deus. Obrigado pelo convite, é uma honra, na verdade. E aí, Rodrigão? É benção, será benção. Estou muito feliz de estar aqui novamente com todos vocês. Sim. E com toda certeza eu vim aqui para aprender hoje. Muito, né? Tirar do pastor aí aquilo que ele tem de Deus para a nossa vida. Eita glória. É forte demais. Graça. Tá forte demais, irmão. O episódio tá imperdível. Já vai compartilhando, vai divulgando, manda para os grupos da família, para os seus amigos. Já aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve. ICPC Podcast, clica no sininho, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo. Ó, só lembrando, você sabe que todo episódio a gente faz um sorteio, todo episódio a gente contempla alguém. E hoje nós temos uma premiação muito legal, muito bacana, tá? Vai ser o quê, varão? Oi? Vai ser o quê? Hoje a parte... de comer? Não, hoje não é de comer. Bem na minha vez. Hoje não é de comer, irmão, mas eu posso te garantir que é algo muito especial, é algo que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. É verdade. Você já sabe o que é, né? Sei. Faz ou não faz? Faz mesmo. Hoje, na verdade, a gente vai sortear algo que já aconteceu alguns meses atrás. Durante as férias, o Lucas, o pastor aqui, músico também, ele junta as crianças e, de alguma forma, ele ensina tanto a palavra como também a tocar. Então, hoje a gente vai sortear algo que seja tanto edificante para as crianças, como também se tiver algum jovem ou algum pai que também quer aprender. Então, é só seguir as regrinhas aí que você já está participando também. E, ó, para você entender o que vai ser sorteado, tá? Vão ser 3 premiações. O primeiro colocado vai levar a participação de uma dupla no Som das Férias. 2 pessoas. Então, é uma dupla. O primeiro que ganhar vai ter direito a inscrever 2 crianças ou um jovem até 16 anos. O segundo é 50% de desconto em 3 meses de aula de qualquer instrumento. Para você que ainda não sabe, Pastor Lucas dá aula de violão, teclado, bateria, baixo. Então você vai ter 50% nos 3 primeiros meses de desconto para você se matricular e escolher um desses instrumentos para você fazer aula, inclusive de canto também, tá? O terceiro ganha 25% de desconto em 3 meses de aula. Então assim, irmão,
tá imperdível. Fica aí, já já a gente vai liberar aí as regras para você poder participar e sair desse episódio contemplado. Amém? Amém. 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 Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, evangelista. Que comecem os jogos. Que comece jogos. Vamos jogar ele Que aos são os tubarões. tambores. Pastorzão, qual é a história da sua convenção? E como você conheceu a Jesus? Como o senhor conheceu a Jesus? Certo. Bem, eu sou crente desde os 15 anos, tenho 25 anos. Eu aceitei a Jesus num culto na casa da minha avó, da mesma igreja que eu sou pastor hoje. Eita glória. Eu aceitei a Jesus lá. Na verdade, meu primeiro momento com Deus, ele aconteceu na casa da minha avó, mas eu acabei não seguindo, eu tinha 14 para 15 anos. E aí, depois que eu comecei a frequentar os cultos da igreja, que era lá na Rua Paim, eu senti a primeira vez a presença de Deus assim num culto, resolvi orar, Sim. que eu não era fã de oração. E aí eu recebi uma graça, assim, uma emoção que eu nunca tinha sentido antes. E naquele dia eu falei, eu quero ser crente, eu quero isso pra minha vida. Foi realmente uma conversão. Eita glória. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, Sim. aos 15 anos. Aos 15 anos. Isso. 15 anos. Coisa linda, né? Maravilha, Glória a porque Deus. a gente vê que cada vez a dificuldade para aceitar ao Senhor Jesus com 14, 15 anos, ela é muito grande, né? Sim. Então, e a gente tem visto muitos jovens, muitos testemunhos, né? De pessoas que, através de incentivos, né? Você estava no culto na casa da Sim, sua avó. exatamente. E quem te levava para esse culto? E interessantemente, eu ia pro culto por 2 motivos. Por causa do café. Tá vendo aí, bispa? Estratégia. Olha o cafezinho Eu ia aí. pro culto por causa do café e por causa da resenha. Porque Não. Sim. era lá no prédio 14 bis, mas era um kitnet, tinha tipo 30 pessoas. Então Sim. tinha adolescentes, crianças, adultos. Então eu ia mais por causa da resenha, do final do culto. Eu não me lembro de quem me convidou, como eu descobri o culto. Não lembro como eu cheguei até lá. Eu só sei que não houve assim um trabalho da minha avó, que era na casa dela, né? Mas de alguma forma Deus me levou até lá. Que Eu legal. descobri, eu fui indo. E foi um momento muito difícil da minha vida. Eu sou criado pelos meus padrinhos de batismo católico. E na época minha madrinha tinha morrido em 99. Depois de ter se convertido, ela se converteu, se batizou e morreu em 6 meses. Meu Deus. E aí eu tava com um remorso muito grande, porque não era um bom filho para ela e eu tava corroído por vários sentimentos, né? E isso acabou, eu tava bem fragilizado. Foi nessa hora que o evangelho chegou na minha vida. Foi uma coisa assim que eu não consigo mentalmente lembrar Sim, em que momento virou a chave. sim. Mas aí depois que eu fiz isso, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, agora eu tô perdido. Minha avó vai ficar me perturbando. Minha avó, aquela senhorinha do coque, né? Sim. E eu, todo meninão, acredita, eu usava lente verde, isso em 2000. Com 15 anos. Com 15 anos, Já usava usava lente lente. verde. Nessa época aí. Eu tenho orelha furada, ó. Ai, meu Deus. Será que dava trabalho? Eu parecia o... É. E tinha todas aquelas questões de... Sim. Eu já conhecia um pouco do evangelho pela minha avó, Sim. mas eu tinha muito medo de que ela me cobrasse, ou o pastor da igreja, que era o meu pastor, me cobrasse para essas mudanças que eu ainda não estava preparado. Sim. Mas aconteceu de uma forma muito Bem natural. bem natural, em 3 meses. Não foi sufocado. Não fui sufocado. Eles nunca Sim. sentaram comigo e falaram assim, a partir de hoje você não pode fazer isso ou aquilo. Sim. Deus foi fazendo. Em 3 meses, acredite se quiser, em 3 meses eu estava abrindo culto. Nossa. Meu Deus. É muito forte. Então, Foi. E aquilo, né? Às vezes, o homem com palavras não consegue Não convencer. convence, só o Mas Espírito Santo. Espírito Santo, Sim. ele visita, quando a pessoa recebe uma visita impactante, Sim, é verdade. isso que acontece, né? É a transformação espontânea, né? Uhum. Muito rápido, em 3 meses, já estava dirigindo o culto. Eu tava dirigindo culto. E como que era? Eu fui, primeira vez eu peguei uma roupa emprestada. É, Eu tava de sapato de camurça, que nem ninguém usa mais. Uma calça jeans azul. certo. Aí o meu padrasto, ele é garçom ainda, ele me emprestou uma camisa e um terno de um restaurante, que acho que o defunto era uns 2 metros maior que eu. Isso que você é grande, hein, meu? E aí eu tava com a gravata colorida. Certo. Aí eu tava parecendo aquele cantor
que usa uma flor aqui, como que é o nome dele? O Falcão. o Falcão, pronto, era eu. Cabelão também, né? Cabelo era grandão. Magro, que só a graça, Meu Deus. 1,90 m e 60 quilos. Meu Nossa. Deus. Hoje eu tenho 1,92 m, tenho 100 quilos. Ah, Imagina. melhorou, né? Magro, aí eu saí com uma vergonha demais, assim, de sair com a Bíblia na mão. Escondi a Bíblia dentro do terno. Dentro do terno. Do terno do Falcão. Sim. E fui. E, na verdade, também foi a necessidade da obra. A igreja é muito Sim. pequena. A igreja era para 25 lugares. Sim. Então, era uma obra que estava realmente começando ali, pelo menos. E Deus foi dando graça. Com 1 ano eu estava batizado. 1 ano. É. Batizado. Que benção, né? Pra glória de Deus. Foi a graça, né? É rápido, né? É Deus, verdade. quando Deus escolhe, tá escolhido, né? Uhum. Tá escolhido. Quando É. Deus fala, é você, meu amigo, Não tem pra onde não correr. tem pra onde correr. O senhor já era conhecedor da palavra antes do falecimento da sua madrinha? Não, Não? não era. E, inclusive, tem algo interessante que eu não era conhecedor do evangelho. Ela me chamava para ir para a igreja. Sim. Ela trabalhava em 2 horários, só tinha folga aos domingos. E ela ia para a igreja domingo, 6 horas da manhã, na igreja dela. E ela me chamava, não, madrinha, eu não quero ir não quero ir para a igreja. Sim. E aí, a gente era uma família bem pobre, bem humilde, e ela separava as moedinhas para levar de oferta. Sim. Aí eu via ela guardando, aí eu pegava sempre metade do dinheiro. E eu falava assim, não, negócio de levar pro pastor não, metade é meu. Meu Deus. Ela era cristã. Cristã, se batizou na igreja. Ela se convertia, ela era recém-convertida. Eu acho que entre aceitar Jesus, se batizar e falecer, ela faleceu com 53 anos. Sim. Teve um Nova. ataque cardíaco, um fulminante, foi em casa. E assim, foi muito rápido. Acho que 6 meses, 1 ano, tudo isso aconteceu. Sim. Ela conheceu o evangelho, tentou me levar para a igreja, não fui nenhum culto que ela me chamou e não ouvi o evangelho através dela, porque a gente quase não se via, né? Porque ela trabalhava em 2 horários, eu estudava Sim. e final de semana eu ficava na casa da minha mãe ou do meu pai. Então eu não conhecia assim claramente. Eu comecei a conhecer o evangelho através dos cultos na casa da minha avó. Da sua avó. Aí eu comecei a ouvir a palavra, né? Avó materna. Mãe da sua mãe mesmo. Mãe da minha mãe. Mãe da sua mãe Exatamente, que eu fui criado pelos meus padrinhos, mesmo. Sim. porém com contato total com os meus Com os pais. pais, sim. Eu tinha contato, eu passava as férias com os meus pais, Sim. eu morava na Frei Caneca, minha mãe morava na Rua Paim, então eu tava Tava sempre perto. lá, Sim. criado pela madrinha, mas sempre junto com os meus pais. Certo. Então foi aí que eu conheci e comecei a ouvir a palavra. E é por isso que eu valorizo muito hoje em dia os cultos no lar. Muito forte. Eu faço muitos cultos no lar, estamos com um projeto de célula agora. Sim. Tivemos uma célula, foi lá em casa, tinha mais de 30 jovens, não cabia mais gente, daqui a pouco ia verdade. pro banheiro. Na sua casa? É, Que legal. tinha mais gente na minha casa do que num culto à noite, às vezes, na igreja. Eu acompanho É. o Instagram, o seu Instagram, o Instagram da igreja Sim. também, e eu vejo vários cultos em casas diferentes. Sim, Então, isso é muito importante, sim, né? é uma marca do meu ministério, Que do legal. meu chamado, porque eu valorizo, porque foi num culto desse Foi aonde... que as coisas aconteceram na minha vida. Que bem. Então eu acredito que Deus traz para a igreja, Sim. sim, mas se você olhar o evangelho, você não vai ver Jesus dizendo para chamar as pessoas para a igreja. Sim. Jesus falou o id. E vai até elas, né? Vai até elas. Não E é- para a igreja é consequência. É É consequência. consequência. É muito forte, hein, meus irmãos? Era assim, É né? verdade. Antigamente, É. a gente se reunia nos lares. Sim. Nesse processo da sua adolescência, em algum momento o senhor já chegou a ficar decepcionado ou bravo com Deus porque ele recolheu a sua figura materna? Porque Não, existe muito da adolescência ficar revoltado com Deus quando Sim. perde um ente querido. na verdade foi assim. Sou muito chorão, viu? Então, peraí. Falar isso me gera. Não é dor, né? Porque eu me converti depois. Sim. Mas a minha madrinha, ela era uma pessoa que sempre fez de tudo por mim. E aí eu me lembro que no dia 27 de agosto de 1999, era uma sexta-feira, eu tinha chegado da escola e aí eu deixei minha bolsa lá e ia dormir na minha mãe no final de semana. Eu encontrei com ela na rua. Aí ela falou: "Poxa, filho, você já vai para sua mãe de novo? A gente não se vê mais. Eu chego que você tá saindo, eu saio e você tá dormindo." Eu falei: "Ó, madrinha, eu vou ficar com a minha mãe esse final de semana, mas essa semana eu vou ficar quieta em casa." Ela falou: "Ah, você não me ama mais."
Eu falei, não, madrinha, eu te amo sim, que isso. E aí, quando foi domingo, dia 29 de agosto de 1999, ela faleceu. E naquela época eu não tinha telefone celular, o telefone fixo era caríssimo. Quem tinha dinheiro tinha bip. Bip. Você nem sabe o que é isso, né? Eu sei. Já ouvi falar, mas sabe que Já ouvi Quem falar, era já. rico tinha bip. Bip, é. Bem, a gente não tinha nem telefone, muito menos bip, né? Sim. Aí quando eu descobri que minha madrinha morreu, a segunda-feira, quando fui buscar meu material para ir para a escola. Meu Deus. E aí eu passei por um processo eu não chorei quando eu entrei e eu perguntei para minha irmã de criação. Falei, cadê minha madrinha? Ela entra. E eu falei, não, eu quero minha madrinha. Eu entrei ela falou, olha, ela morreu ontem. Tava naquela trâmite de IML e ia ser enterrada na segunda-feira, Sim, no dia 30 de agosto. Eu sou muito bom de datas, assim. sim, percebi. Coisa que eu não Sou muito bom de datas. E aí, nesse momento, não chorei, eu dormi. Era 6 horas da manhã, eu dormi até meio-dia. Sim. E aí, quando eu acordei meio-dia, comecei a chorar. Eu chorei, assim, acho que por 2 semanas. Mas eu chorei de remorso. Sim. Porque a última coisa que eu vi dela foi você não me ama mais. E eu era terrível, eu era um jovem assim bem problemático, assim de responder, de falar coisas absurdas. Sim. Então, o fato de eu não conseguir pedir perdão foi muito difícil. E aí foi nesse inteirinho que eu conheci Jesus. Sim. Quando eu conheci Jesus, eu não tive nenhum questionamento com relação a ele ter levado. Mas eu consegui encontrar em Cristo perdão para mim mesmo pelos meus atos. Aí eu entendi, olhei para Jesus, entendi que eu não tinha o conhecimento da palavra, por isso que eu era o jovem que eu era, né? Não tive essa questão essa tristeza, né? Nem questionamento. E aí nesse processo também eu consegui perdoar o que eu sentia pelos meus pais, né? Porque eu não entendia por que os meus pais tinham criado outros filhos e eu não tinha sido criado por eles, ainda que tendo contato, né? Não fui adotado, né? Sim. Eu não entendia isso. Então foram processos que eu fui. A conversão me levaram a lugares que era impossível eu chegar sem o Espírito Santo, sem Deus, a absorver tudo isso aí. Então, com toda certeza, se o senhor não tivesse se convertido, talvez esses Não. problemas estariam até hoje, Sim. né? É. Esses bloqueios, né? Porque são bloqueios, na Sim, verdade, eu tinha né? Que vai- bloqueios, eu pensei em suicídio. Acho que eu nunca conversei isso com meus pais, Sim. né? Quem sabe meus testemunhos sabe, minha mãe sabe disso. Minha mãe morava na Caraú, com a 9 de julho, no 14º andar. Eu cheguei a subir que lá, quando você sai do elevador, tem um acesso à garagem, tem Sim. um muro, né? Não é um muro, metade do muro, de um acesso à garagem. E eu cheguei a subir, me pendurei, fiquei já em cima do muro para pular. Meu Deus. Porque eu não queria mais viver, de tamanha dor, Sim. tantas coisas. E aí uma voz falava comigo, pula, Meu Deus. e dizia assim, pula que você vai cair na garagem, não vai nem cair lá em cima de ninguém na rua, Nossa. não vai ir trabalhar. Meu Deus. E de repente eu ouvi uma voz que dizia assim, você tá louco? Eu não sabia que era a voz de Deus, que Deus falou de uma forma, né? Meu servo, eis que te digo. Eu falei, oxe, Assim diz o Senhor. Alibabá. O céu abriu. E eu ouvi uma voz, você tá louco? Aí eu me dei conta, o que eu tô fazendo aqui? Despertou. Despertei. Eu consegui voltar e não contei nada pra ninguém, segui minha vida. Foi embora. Mas foi assim, no momento Sim. o evangelho foi crucial. Eu não sei se eu estaria vivo, eu não sei que rumo a minha vida teria tomado. Eu sei que outras pessoas se afastaram, outras nem são crentes e viveram, então vivendo bem aí. Sim. Mas eu não tenho pra mim, que eu não vejo minha vida, o que seria da minha vida sem Jesus. Verdade. Amém. Glória a Eu Deus. Glória a não Deus. sei, não. Ele não só transformou, ele salvou a sua vida, Sim, salvou. literalmente, né? Literalmente. No literal. Salvou a Literalmente. vida. Glória a Deus. É. Deus é sempre fiel, né? É. Deus é maravilhoso. Eu queria saber do senhor, como você descobriu o seu chamado pastoral? Foi uma visão? Deus te falou? Alguém profetizou? Como é que você descobriu? Ou foi algo já que você almejava no seu coração, quando você via algum pastor ali ministrando? Como é que você descobriu esse chamado? Então, meu chamado pastoral, eu descobri ele sem saber que eu tinha descoberto ele. Descobri sem saber. Foi uma coisa até engraçada, que eu ia pra casa da minha avó, ela morava no 9 de julho, e quando eu ia no banheiro, eu levava a Bíblia da minha avó.
Eu tinha uma vontade de ler. Eita glória! Eita glória! Eita, dá mais um copo aqui. Meu Deus, aqui é forte. Deixa eu colocar 2 copos aqui. E aí, olha só o que acontecia. Eu pegava a Bíblia, enquanto Certo. usava o banheiro, eu pegava a Bíblia e lia. Tinha vontade de ler a Bíblia, mas eu não entendia. Sim. Aí eu saía do banheiro, não ia para a igreja na época. Obrigado. Eu saía do banheiro e chegava para minha avó e falava: "Vó, o que significa essa palavra?" Ela olhava para mim e falou: "Rapaz, você não é crente ainda e você tem o desejo de conhecer a palavra." Aham. E ela falou para mim: "Um dia você vai ser um pastor." Eita, Essas glória. profecias. Dessas irmãs do copo. É verdade. Aí eu falei assim: "Meu Deus, a minha avó tá ficando já tão nova, mas já tá ficando doida, eu nem crente sou, com A esse gente negócio nunca de acredita, né? esse negócio de ser pastor, então É. não, para mim não funcionaria, né? Não Sim. funcionava. Porque eu gostava de ler a Bíblia, gostava do estilo do evangelho, Sim. mas sabia das renúncias que eu tinha que fazer, das coisas que eu ia estar proibido, né? Porque naquela Sim. época, meu Deus, em 2000 era rigidez. Era radical, né? Era radical o negócio. Hoje Ou em dia era ou ser não crente era? é fácil. Vai ser crente nos anos 2000, que Meu você... Deus. Conta uma coisa que era radical naquela época, que hoje em dia, vamos supor, mudou um pouquinho assim. Radical, não podia faltar culto. Sim. Ixi, faltar culto. Banco. Você tinha que justificar. Não podia faltar culto, não podia chegar atrasado. Tinha tantas... A doutrina era muito mais... Sim. Homens não podiam usar barba. Lucas, Lucas ainda Ele bem que não você tá no tempo congregaria certo, lá. hein? Ele não podia, né? Porque diziam que o diabo se escondia atrás da barba. Meu Deus. Sim. Tinha muita radicalidade. Sim. E aí, algumas igrejas ainda continuam assim, né? Sim. Mas a maioria entendeu as grandes questões. Mulher de calça Esquece. era, Impossível. não, era outra Sim. realidade. E aí minha avó falou isso, eu não dei muito crédito, porque eu tinha feito um combinado. Falei: ó Deus, eu vou aproveitar do mundo, quando tiver velho, né, já gasta, aí eu vou pra igreja, né? Entrego os meus dias finais. Vou aproveitar um pouquinho. Não sabia que meses depois eu tava lá na igreja já. Eu ia dar pra Deus só o que sobra, né? Segundo a minha visão, o meu planejamento. E aí eu me converti, 2000, meu pastor me deu muito apoio, Sim. investiu em mim, confiou, tanto é que me deixou dirigir um culto com 3 meses, Sim. me ensinou ali mais ou menos como que era. Com 1 ano eu estava batizado, tive a honra de ser batizado com a minha esposa, que seria minha esposa, Que ainda não era, que nem não era namorava ainda. nem namorava ainda. Mas já tinha uma intenção. Eu sim, ela não. Acho que ele foi pro joelho. Eu lembro que eu falei pra ela: ó, meu bem, eu te amo. Ela, pena que eu não posso dizer o mesmo. Nossa! Aí eu mandei aquela: mas eu tenho certeza que você vai me amar. Eu espero você me amar. E deu certo, Meu aleluia. Esse é um homem de... Tá vendo aí, jovem? Sou brasileiro, eu Você- não desisto nunca. Jovem, Não desista da sua varoa. É. Foi batizado. Só que aí o que acontece? As minhas idas pro culto na casa da minha avó era resenha e café. Certo. Agora, as minhas idas pra igreja, eu era apaixonado pelo violão. Eu não gostava do culto, eu gostava do louvor e do violão. Certo. E eu aprendi a tocar olhando. Só de olhar. Só de olhar eu aprendi, sem saber quais notas eram, Sim. mas eu tinha uma paixão muito grande. Aí aconteceu a primeira vez que eu resolvi orar, né? Que foi que Deus me visitou, que eu já tinha aceitado Jesus na casa da minha avó. E aí, desde esse dia, eu fui muito intenso. E eu não digo que isso é para me vangloriar, Sim. né? É graça. Sim. E pela misericórdia do Senhor, eu continuo com a mesma intensidade há 25 anos. Glória a Amém, Deus. glória a Nem Deus. Caleb, né? Que nem Caleb, 25 anos. Eu já fui pra igreja todos os dias do ano. Todos os dias. 365 dias do ano. Bem da igreja. Já cheguei em um ano que não faltei um culto. Na minha igreja tinha culto todos os dias. Que bênção. E assim, não era fanatismo não, que eu sempre vivi minha juventude, né? Ainda por mais que tinham outras regras, eram mais brusco, né? Sim. Mas eu vivi minha juventude, mas sempre fui muito intenso. E aí juntou a intensidade com a vontade de Deus, na verdade a vontade de Deus com a minha intensidade, o meu pastor que confiou em mim. E aí, com 17 anos, eu fui consagrado a cooperador. Sim. E lá na nossa igreja era assim, cada ano, se você fosse bem, você era
tinha uma consagração. Sim. Então, com 17 fui ao cooperador, com 18 ao diaconato, com 19 eu casei, Eita, com aquela que glória! disse que não podia, não me amava. Passou uma evolução. falou, 19 eu "Pai, casei em abril, em agosto eu fui consagrado, em agosto eu fui consagrado a presbítero, Presbítero. isso, Isso com 20. isso com 19. 19, presbítero 19. Com 20 anos eu fui consagrado a evangelista, e com 21 anos fui consagrado a pastor, A pastor. Meu a pastor Deus. da igreja. 21 anos. 21 anos. Fui consagrado a pastorado. Mas quando evangelista, eu já dirigia a igreja. Sim. Mas eu dirigia, eu digo assim que eu não era... Eu era muito novo. Sim. Né? Muito novo mesmo, muito inexperiente. Sim. E aí, o que acontece? Eu pastoreava a igreja, mas eu era como se fosse um co-pastor, porque o meu pastor, presidente, estava na igreja sempre. Quando que eu assumi a igreja? Nas viagens missionárias dele. Então ele viajava 1 ou 2 vezes por ano e eu assumia interinamente. Então eu era pastor da igreja, porém auxiliando ele. Sempre fui muito submisso. Sim. Fui muito submisso. Aí com 21 anos começou o ministério, mas eu não queria, assim, eu não almejava. Eu almejava querer, eu almejava ser músico, queria tocar violão. Sim. Aí eu descobri que eu não cantava, né? Eu cantava tão mal que quando eu cantava, irmão, o chuveiro queimava. Meu Deus. É sério. Eu não sabia um tom, não sabia nem o tom, nem o jerry, não sabia nada. Meu Deus. E de repente, ouvindo, eu lembro que acho que um dos primeiros CDs que eu tive, CDs, meu Deus. Sabe o que é CD? Sei. Sei o que é CD. Foi do Gerson Cardoso, um cantor da Universal. E lá vinha com o playback, era o CD e o playback. Não, e falar em CD, eu lembrei agora, tem um CD seu em casa, viu? Tem? Eu tenho. Tem um CD dele em casa, é sério. 2013 eu gravei CD. Gente, acho que eu tô falando demais, né? Não, Meu pode Deus falar, do pode céu. falar, fica à Então, vontade. 200 anos no mesmo tópico. Não, tem problema não, pode falar. E aí, eu descobri que eu falei, eu consigo cantar no tom, tô aprendendo a cantar no tom. E eu falei, não, que eu quero... Na época eu falava levita, Sim. né? Hoje em dia eu vou abolir essa palavra do meu dicionário. Porque Nada só a ver. existem 2 tipos de levita, ou da tribo de Levi, Aham. ou aquela pessoa que sai sai do chão Sim. voando, né? Já que não é nenhum, nem outro, Não, então, eu peraí. chamo de cantor e cantora. É porque a gente tinha, a visão pentecostal não, cantor é do mundo, Sim. levita é de Deus. Era meio que uma É separação, uma separação. né? Quando você falava cantor, não, cantor a glória é de Deus. É. Né? Não era. Aí a gente descobre depois que é cantor, tá, gente? Eu não acredito em levita. Pode se ser você adorador também, adorador, né? né? Adorador, né? Cantor, adorador. Né? E aí de repente, veio o presbitério na minha vida. E aí eu fui começando a pregar. Sim. Meu pastor sempre deu muita oportunidade. Sim. Me deu muita chance, né? E eu fui agarrando as oportunidades. Quando eu vi, já era pastor. Juntou a fome com a vontade de comer. Fome com a vontade de comer. Já tinha um desejo, já ardia no coração. Não tinha desejo de ser pastor. Sim, mas Isso tinha um não. desejo de pregar. Tinha desejo de tá lá pregar. fazendo a obra, de pôr a mão no arado. Acho que Deus viu também. O esforço, Eu amo, né? uma coisa que eu gosto, eu amo ir pra igreja. Sim, Eu sou rato de igreja. adora. Né? Eu adoro ir pra igreja. É. E não tenho. E assim, hoje na igreja que eu sou, me tornei pastor-presidente há 5 anos, dessa mesma igreja, né? Sim, Tem cultos segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. E eu cuido dos cultos de sexta e domingo apenas. Os outros são cultos delegados, né? Tem pessoas responsáveis. sim. Elas escolhem quem pregar, passa pelo meu crivo, todo mundo que vai Claro. pregar, elas perguntam se pode, se não pode, tem alguns crivos lá. E aí, mas mesmo assim, eu estou em quase todos os cultos. Quando eu não tô, eu tô pregando fora, mas geralmente eu tô no culto de oração, eu tô Sim. nos cultos de ensino, ou eu estou no culto no lar. Eu amo isso, é a minha vida. É minha muito vida. bom, né? Pela graça de Deus, Sim. Assim como o seu pastor investiu no senhor, o senhor está investindo nos demais obreiros que estão ali do seu sim. lado. Estou investindo, sou um pastor que gosto de dar oportunidades, não tenho ciúmes do púlpito, Sim. né? Eu revezo com os pastores, meus pastores auxiliares, revezo as pregações de domingo, revezo algo que no meio pentecostal é muito difícil, revezo as celebrações da Santa Ceia. Isso é difícil mesmo, realmente. Se Quase tornou nenhum quase que uma pastor. tradição, né? Eu revezo com eles. Até mesmo porque a única forma deles aprenderem, e não são pastores locais ainda, é eles fazendo, né? Sim. Então,
ensinei eles a celebrarem a ceia, celebrarem literalmente, eles fazem a pregação Sim, e a celebração. E vou lá servir, sim. vou lá servir. É, o desejo de estar na igreja, de fazer, né? Sim, Eu sim, acredito exatamente. que o servo, aquele que tem o arder do chamado de servir, independente do cargo, é que nem um exemplo aqui, tá? Vou abrir aqui. Que nem a nossa bispa, um exemplo. A nossa bispa acaba o culto, ela às vezes pega a vassoura para limpar a igreja. É Não, bispa, verdade. peraí, pelo amor de Deus. É. Mas não é que não tenha obreiro, é porque a gente vê que tem, né, tem aquela paixão, aquele amor de servir, de Sim. querer fazer, né? Às vezes eu chego, tá lá colocando papel no banheiro, sabe? Não porque Sim. falta pessoas, mas é porque tem aquela, Prazer de servir. já tem o prazer de servir, né? Minha esposa também, ela faz parte da escala de limpeza, Sim, ela é gente da gente. sim, Eu assim, eu acho que eu quando eu vejo uma necessidade, porque eu entendo que algumas vezes Deus nos levanta para uma necessidade, sim, para a necessidade do reino, para cumprir algo que o reino precisa cumprir na terra. Então ele levanta sim. pessoas. Então quando eu vou na igreja, eu vou usar o banheiro, falta papel, se eu estiver dirigindo o culto ou próximo de pregar, eu só aviso. Sim. Mas se eu estiver no meio de um culto que eu só estou participando, eu vou lá atrás, pego o papel, reponho, verifico, aí já verifico os 2 banheiros. Sim, Não tenho problema com relação a isso. sim. Não tenho problema. Então Deus está procurando servos, né? É benção. Ó, o papo tá super interessante aqui, tem muita coisa boa ainda que vai acontecer. Vou liberar agora a primeira regra, posso? Pode. Quem tá esperando, quem tá ansioso aí? Irmão, em nome de Jesus, eu queria muito ganhar o som das férias pra dar pra minha filha, porque eu já pago aula de música pra ela. Ela já faz 2 aulas com o Lucas, ela faz aula de violão com o pastor Lucas e faz aula de canto, né? Seria muito bom eu ganhar. Vou lutar aí pra alguém lá de casa ganhar em nome de Jesus. Nicole, Ana Carolina e Juliana. Vai, pega aí agora a primeira regra, hein? Você vai compartilhar o podcast de todas as formas possíveis. Vai sair compartilhando aonde? WhatsApp, Facebook e pelo Instagram. Essa é a primeira regra. Daqui a pouco a gente vai liberar a segunda e a terceira, e são 4 regras. Então daqui a pouco a gente libera as outras 3. Então a primeira é essa, sai compartilhando. Como que eu vou compartilhar? Facebook, Instagram e o WhatsApp. Certo? É isso Entendeu aí? Compartilhe para ganhar a bênção aí. Você acha que o Lucas é um bom professor de música? Eu acho. Traria seu filho aqui sem problema nenhum? Se eu tivesse filho, eu traria 2 vezes por dia. É bem. E eu queria ter aula com ele, né? Que na verdade eu queria ser baterista. Baterista? Mas ele não, eu não tenho tempo, não casa a agenda. Né? Eu preciso arrumar tempo também. Eu preciso. Porque eu sei que eu sou um cantor. Eu sou Lá adorador. dentro você acredita Lá no fundo, assim, eu tenho essa. Eu sou adorador. Adorador não precisa saber não nota, né? precisa. Não, adorador tem que adorar. Mas como é para o Senhor, a gente precisa fazer com excelência. Maestria. Com excelência, com maestria. Então, meu desejo é fazer parte. Quem sabe eu não consiga ganhar aí esses 50% nos 3 primeiros meses, né? Já é um trampolim, né? Já é uma Verdade. bênção. Vale a pena, viu? Vale. Eu comecei esse ano já a aula de canto e assim, É tá só mesmo? evoluindo. Vou começar a Não colocar canta você pra ainda, cantar no mas eu culto só de comecei terça, as viu? aulas. Quero te fazer uma pergunta, pastor, que é algo que, na verdade, queima meu coração te perguntar, porque eu também tenho o mesmo desejo, mas nem sempre eu vi muito, assim, das pessoas defendendo ou mesmo muitos fazendo. O que te motivou a começar a estudar teologia? Vamos lá. Eu comecei a estudar teologia assim da forma mais inusitada. Foi congregar uma família com a gente. Ele trabalhava em Brasília, mas ia lá uma vez por mês e eles moravam aqui perto e foram congregar com a gente. Sim. E ele formado em economia e gostava muito de teologia, ele me perguntou, pastor, me indica aí uma faculdade que tenha reconhecimento do MEC, que eu possa começar a estudar, né? Eu quero estudar. E eu comecei a procurar. Eu achei a FAESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo, e achei outras faculdades. A FAESP, cursos presenciais, tinha a noite de segunda a quinta, e tinha aos sábados, que é integral, das 8 da manhã às 6 da tarde. O dia inteiro. O dia inteiro. Certo. Respirando teologia. E aí eu dei todas as opções para ele. E na época eu tava numa prova financeira Terrível. terrível. Porque eu tinha comprado apartamento. Sim.
E aí o apartamento, a parcela era 3 vezes maior do que o meu aluguel. Meu Deus. Tinha comprado um carro para fazer Uber. É, eu Fiz lembro. Uber 5 anos. O Toyota, É. né? Eu fiz Uber 5 anos esporadicamente. Sim. Então eu tava trabalhando de segunda a sexta no trabalho, pastoreando à noite e sábado e domingo 12 horas no Uber. Meu Deus. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, ia até às 6 horas, que o culto era 7, 7h30 naquela época, Sim. e ia direto pra igreja. E aí, no meio disso, esse irmão falou pra mim, falou, pastor, escolhe aí a faculdade que você quer fazer. O irmão. É, o irmão. Eu falei assim, mas eu tenho 2 problemas. O primeiro problema é que eu não posso parar pra estudar e eu vou perder meu dia de dinheiro, né, na Uber. E segundo, que eu não tenho como parar de ganhar dinheiro e ainda gastar mais R$ 400 por mês. Você né, falou que, isso pra ele? Falei. Ele falou, não tô falando pra você pagar. Resolve seu problema do dinheiro que vai te faltar e a faculdade eu pago. Meu Eita Deus. glória. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei, faço ou não faço? Aí eu entrei, fiz a inscrição, fiz o vestibular, passei. Sim. E eu já tinha esse desejo, né? E fui cair pra cima. Deus providenciou todas as coisas, o sustento necessário. E eu tinha realmente vontade, porque a teologia você faz... Eu queria ter um reconhecimento do MEC, porque você ficar 5 anos dentro de uma sala e adquirir conhecimento é maravilhoso. Sim. Mas você tem um reconhecimento do MEC, uma possibilidade de você cursar outras pós-graduações em outras faculdades, em outras áreas, é muito interessante. Então eu queria algo que o MEC reconhecesse, né? Como Uhum. um diploma bacharelado. Sim. E aí eu tinha o desejo de me aprofundar, porque eu sempre fui amante das escrituras. É, eu ia falar isso. Você, desde muito cedo, sempre Sim. meditou muito, né? Mergulhou Sim, muito na palavra. Eu me né? lembro que as minhas primeiras teologias foram todas feitas na Bíblia que eu tenho até hoje, de 2003, Bíblia de Estudo Pentecostal. Eita glória. Eu fiz, acho que uma dezena daqueles estudos, Aham. as notas de rodapé. Sim, Nossa, era... E também Escola Bíblica Dominical. sim. E eu tinha muito esse desejo. E aí eu entrei em 2021, e aí foi muito, muito proveitoso. E aí eu sempre digo, né, a teologia não esfria o crente, né, mas ela te revela os fogos estranhos, Sim, te dá um outro norte, né? sim. Ela vai te dar uma amplitude, um conhecimento que você realmente tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado, porque você é desconstruído. Entendi. Muitas crenças que eu tinha, Sim, que eu saí da faculdade chorando. Eu já sou chorão por natureza, né? sim. Mas eu saí com aquele questionamento. Eu preguei minha vida inteira esse texto errado. Meu Deus. Esse tipo de Você sentimento. indica ou aconselha a ter algum preparo antes de começar a estudar teologia ou fazer faculdade, alguma coisa assim? Eu acho que o maior preparo é a convicção. Você tem que ter convicção. Convicção daquilo que você crê. Porque assim, a graduação em teologia, ainda mais na faculdade convencional, Sim, ela não vai te levar a muitos embates, né, de perspectivas teológicas. sim. Agora, se você faz, por exemplo, numa Mackenzie, aí você vai ter muitas, para nós que somos pentecostais, muitas diferenças, Sim. que são basilares, que são bases da nossa fé. Então, pode bagunçar um pouco a sua cabeça. Então, se você não tiver convicção, se você não tiver preparo para absorver essas coisas, aí você vai ter bastante dificuldade. Então a escolha da faculdade ela é fundamental. Ela é fundamental. Fundamental. Né? Ela é fundamental. Eu faria Mackenzie. É que o Mackenzie é caro, né? É, caríssimo. Mackenzie é caro. Quase o triplo do que eu pago hoje. Sim. Mas eu faria. Também é presencial todos os dias. E eu optei pela FAES porque ela tinha o integral aos sábados. São 5 anos. Ah, você faz aos sábados, Eu então. faço aos sábados. Senão tá. eu perderia muitos cultos, né? Sim, Porque é de segunda, sim. quinta e sexta EAD. Hoje eu faço sexta EAD e sábado das 8 às 6. A gente sempre sai um pouquinho antes, às 5h30. Sim. Então é importante onde você vai estudar. Entendi. Né? E ter realmente convicção. O professor Luiz Guatura, que foi meu primeiro professor da primeira aula de introdução à teologia, Sim. ele fala sobre o que um teólogo, me fugiu o nome, fala-se sobre uma chamada colcha
de retalhos. É como se fosse um grande cobertor. Sim. É todo o conhecimento que a gente adquire na vida. Então a gente vai recebendo as informações e a gente vai costurando. Sim. Só que é amarelo com laranja, azul com vermelho. Sim. Aí você é um arco-íris de conhecimento. Quando você entra, e não só na teologia, mas em todas as ciências, quando você entra para estudar, você tem que descosturar tudo aquilo. Meu Deus. Aí você tem que colocar azul com azul, amarelo com amarelo. Aí você se desconstruir, aí que tá. Principalmente quando é pregador. E a gente, assim, pra gente que é um pouco mais próximo, né, do pastor, né, eu conheço o pastor há muitos anos, né, e, assim, um detalhe que como a escolha da faculdade faz a diferença, né, porque a gente vê um aperfeiçoamento na pregação, mas não deixou de ser o pastor Maico pentecostal. Sou pentecostal. Até o tutano, da glória, fala em línguas, mas a gente vê o aperfeiçoamento na ministração, é óbvio, isso daí é notório, mas... Duas coisas mudaram na minha pregação. Sim. A primeira coisa que mudou é que eu uso bastante esboços. Sim. Coisas que eu quase não usava. Né? Imagina, eu vou fazer 19 anos de pastor, então eu preguei quase 14 anos sem esboço. Hoje em dia, cada 10 pregações, 8 eu tô com esboço. Mas lá o papel escrito seleno, como que é esse esboço? Os meus esboços são no tablet, né? E são de esboços de tópicos. Pregação textual, isso eu uso? Não, mais exegética. Mais exegética? É. Eu faço mais a expositiva. Isso. Eu pego mais expositivamente. Eu ia perguntar, qual que é essa pregação exegética? Eu não conheço, não. Exegética ela precisa ser, você precisa fazer exegese do texto. Para entender. Eu uso mais. E essa segunda coisa que eu mudei, que foi as minhas pregações não são mais temáticas, né? Elas são mais expositivas. Sim. Mas continuo pregando como um pentecostal. Sim. Depois que o senhor começou a estudar teologia, você tá em qual semestre, perdão? Tô no 9º. Quer dizer, hoje eu terminei o 9º. Fechei as notas. Tô de férias. São 10? São 10. Vou pro último. Tirando a questão de que você mudou a forma de pregar, mudou também alguma forma de liderar a igreja? Muito. Muda muito a forma de liderar. Porque assim, gente, quando a gente detém o conhecimento, nós não podemos mais agir como se não tivéssemos. É diferente não conhecer e conhecer e não praticar. Enquanto você não conhece, é uma coisa. Sim. Que nem eu preguei errado algumas coisas. Sim. Me perdoem os meus membros. Mas por falta de conhecimento e porque também era amplamente difundido aquela ideia. Sim. Aí depois você vai entender que o texto não queria dizer aquilo. Mas quando você detém o conhecimento, isso te torna responsável. Entendi. Então, por exemplo, hoje em dia, e me perdoem os nossos pentecostais, nossos queridos irmãos como eu pentecostal, a apresentação de criança, ela não está na Nova Aliança. Sim. Ela não é uma exigência bíblica do Novo Testamento. Ela está no Novo Testamento, só que a gente tem que entender que o Novo Testamento começa a ter vigor na morte do testador. Então Jesus estava no Velho Testamento, João Batista, todos os evangelhos acontecem até a morte de Jesus. Aqui é Velho Testamento, aqui é a Antiga Aliança. Antiga Aliança. Então Jesus foi apresentado no templo porque ele era judeu. Ele era judeu. Mas se você não vai ver Paulo tratando disso, você não vai ver nenhum outro apóstolo, nenhuma outra parte da Bíblia que fala de apresentação de crianças. Sim. E aí, como eu faço isso agora sendo um pastor de uma igreja pentecostal? Paro de apresentar? Não paro. Continua apresentando. Só que diferente. Sim. Eu pego todas as vezes, eu pego a criança e eu explico para a igreja, irmãos, isso aqui é uma cultura de nós, evangélicos pentecostais, né? Nós estamos imitando o que foi feito com Jesus, só que Jesus era judeu. Explico toda a história por trás. E por que nós fazemos isso, irmão? Por costume. Mas aqui os pais estão falando publicamente, assumindo uma responsabilidade que já é deles, o filho é deles, não precisa ser publicamente deles a responsabilidade de criar. Então isso me dá o conhecimento me dá essa obrigatoriedade. Uma outra coisa também, unção de ministros com azeite. Não é uma exigência do Novo Testamento. Sim. Boa essa. O texto vai dizer assim, e impondo sobre ele as mãos.
reis e sacerdotes no Velho Testamento eram ungidos com óleo. Sim. Não pastores, não presbíteros. E o que que eu faço? Não unjo minha consagração, eu unjo. Eu ia falar, meu Deus. Eu unjo. Só que eu não derramo não, é só uma gotinha. Só que... Aí eu explico, irmãos, isso é um costume nosso pentecostal, Sim. mas no Novo Testamento nós não vamos encontrar. Tudo que eu vou fazer, que eu adquiri o conhecimento, como A mais B, provas bíblicas que eu adquiri estudando, eu uso especificando para as pessoas, para que não haja também um choque de realidade, né? Sim. Né? Porque se eu parar de ungir e eu parar de consagrar, Sim. eu vou ter problemas. Sim. As pessoas não vão absorver o porquê. Então eu faço já colocando já colocando a verdade por trás. Mesmo porque são situações que foram extraídas da Bíblia. Tanto a apresentação de criança, Sim, né, quanto a unção com Exatamente. óleo. Então foi extraído da Bíblia, mas depois que o irmão estudou, o irmão teve o entendimento que Sim. na nova aliança, depois da morte não de precisa, Cristo, não precisa mais. Isso é interpretativo no seu ponto de vista ou é racional mesmo? Não, é porque assim, Qual que é a existem sua posição? existem duas, isso aqui é importante. Tá. Existem dois tipos de ideias. Sim. Existe a ideia bíblica e a ideia teológica. Qual é a diferença das duas? A ideia bíblica é o que está escrito. Sim. Não matarás. É a ideia bíblica. A ideia teológica é o suicídio. Não está escrito não se matarás. Sim. Então eu preciso construir uma teologia para entender o texto. Você tá entendendo? Então aí é interpretativo. Não está dizendo para eu não me matar, assim como a Bíblia não está dizendo para eu não fumar. É verdade. Mas através de uma composição teológica de outras passagens, eu tenho um entendimento teológico Sim. e interpretativo que eu não posso fumar e eu não posso me matar. Então, sobre a apresentação de crianças, não há uma ordenança. Também não há uma proibição. Sim. Porque se a Bíblia tivesse assim, não apresentarás crianças no Novo Testamento, na Nova Aliança, ou nesse tempo presente, que era o tempo lá, eu não faria. Mesmo porque não tem nenhum apóstolo, né? Paulo, outros apóstolos que enfatizam isso. Ó, a partir de agora, Exatamente. não apresenta mais. Então, lidar com essas coisas que a Bíblia ainda fala, nem sim, nem não, Sim. são ideias teológicas. Por isso a importância também da escolha da faculdade, para não ter essa visão meio que transformada de uma forma frustrante, talvez, né? Sim, na verdade, estudar teologia te frustra em muitas horas. Sim. Te frustra por você conhecer, quando você conhece um pouco da história, né? Que a história tem as suas partes ruins, né? A história do cristianismo. Então você tem que ser preparado para você sair frustrado. Agora eu não aconselho que você, também não acho pecado, né? Mas se você tem que fazer uma faculdade na igreja, com a vertente teológica que você já crê. Naquilo que você acredita. Eu acho que seria difícil um reformado, um irmão da presbiteriana, fazer faculdade onde eu faço. Sim, vai dar. Assim como seria difícil para eu que sou pentecostal fazer uma faculdade reformada. Fazer um curso na presbiteriana, por exemplo, porque eles têm alguns pensamentos que são muito diferentes do que o meu. Sim. Isso não me impede que eu vá estudar. Inclusive, eu quero fazer uma pós-graduação que é do Augustus Nicodemos, que ele é o coordenador do curso dessa pós-graduação, que é Teologia Reformada. Sim. Eu vou fazer. Só estou esperando me formar, que a pós-graduação é só depois da primeira formação. Uhum. Eu quero fazer, ela é online, eu quero fazer para entender melhor o pensamento deles e o porquê que eu descreio tanto de alguns pontos. Você não acha isso perigoso? Então. Eu acharia perigoso se fosse, tipo, uma pessoa que não tem estrutura. É o que o pastor falou desde o começo, né? Já que ele tem toda essa estrutura, essa bagagem profissional. Você entender bem quem você é, o que você acredita. O meu professor Luiz Guatura, que ele deu introdução à teologia, falando de até mesmo não estava falando de outras linhas do evangelho protestante,
protestantismo, mas falando até mesmo de outras religiões, ele defende a tese de que para você saber ouvir a teologia do outro, e teologia a gente sabe que não é só o que nós cremos, teologia é o que a pessoa entende da sua religião. Sim. Então a gente tem que saber ouvir quem são de outras religiões. E geralmente, quando a gente ouve o que as pessoas têm a dizer da religião delas, elas nos permitem falar da nossa fé. Qual que é o problema? Que nós não queremos ouvir. Que a gente se sente ofendido. Nossa verdade absoluta. A nossa verdade absoluta. Apesar que eu acredito, viu? Senão, não Gente, me confessaria. perdoem, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. O evangelho é uma religião, ou cristianismo, melhor dizendo, é uma religião exclusivista. Sim. Ponto. O que é uma religião exclusivista? Nós acreditamos que só há salvação em Jesus. Só. Ponto final. Assim como o islamismo é exclusivista, Sim. o judaísmo é exclusivista, O espiritismo. o espiritismo, Sim. algumas religiões são exclusivistas. Sim. O espiritismo eu não sei dizer se é totalmente, né? Mas cristianismo, judaísmo, islamismo são Sim. religiões. Eu só acredito que só quem salva é Jesus. Mas isso não tem que nos fazer preconceituosos e também nós temos que ouvir a teologia dos outros. Só que o meu professor dizia o seguinte: saiba passar sabão nos pés. Meu Deus. Gravei, isso foi no primeiro semestre. Pra escorregar e Passa sair fora. cola, não, minto. Passe cola nos seus pés, para você não sair voando na teologia alheia, ou para você não sair, você sair se questionando. Porque, por exemplo, na teologia reformada, eles são cessacionistas. Sim. E o que são cessacionistas? Eles não acreditam que existe o dom de curar, por exemplo. Os dons cessaram com os apóstolos. Sim. Então, se eu for... E eu acredito que os dons não cessaram. Sim. Eu sou continuista. Então, se eu for estudar isso, eu não tenho problemas, porque eu já tenho minha convicção. E hoje eu estava conversando com o meu professor, e ele falou a respeito. Eu falei, olha, será que essa pessoa não vai mudar de ideia? E ele me deu uma resposta linda. Ele falou assim, ele não vai mudar de ideia, porque isso não é uma ideia, é uma convicção. Boa. Já tá gravado na tábua do coração do cara, irmão. É convicção, e a gente não muda de convicção, a não ser que for um trabalhar do Espírito Santo. Sim, a não ser que ele viva Exatamente. o que ele não acredita. Exatamente. Então eu não tenho medo, mas não recomendo para quem está começando, porque são algumas coisas muito discrepantes. Sim. Você vai estudar, meu amigo, você vai estudar a história da igreja, o pensamento. Você entra numa aula de soterologia, que eu falei pro meu professor, que é a doutrina da salvação, falou, professor, o senhor tirou o que eu sabia e ainda me deixou em dúvida do que eu sei agora. É sério. Então ele Se eu fez for- um bom trabalho. Falou, parabéns, professor. Ele fez um bom trabalho. Eu entrei sabendo, achava que sabendo. Não saí de nada. Não, umas perguntas assim que eu nunca fiz. E umas, meu Deus. E agora? E agora eu tenho um monte de... E a faculdade me provocou várias dúvidas de coisas que eu tinha certeza, de uma visão, de um conhecimento, que existem várias formas de você ter o conhecimento. E me fugiu agora da memória esse tipo de conhecimento, mas é um conhecimento que você ganha com o fazer. Que às vezes tem gente que não tem nem muita leitura, Sim. mas essa pessoa que não tem muita leitura, teve uma vida difícil, aí ele vai pegar a revista da escola dominical, ele vai ler, ele vai conseguir ensinar outro. Isso é conhecimento. Sim. Tá implícito aqui, tá dentro da pessoa. Tá dentro da pessoa. E eu acho que eu tô falando demais. meu Não, Deus do céu. tá não, pode Eu tô falar. com medo. Gente, o papo tá super legal, super... Meu, bacana, né? Que vocês É estão achando? verdade. Ótimo, tá ótimo. Ó, Rodrigo vai liberar agora o segundo passo para a segunda regra. Não, É, você, vai não não. enxergando nada. Enxerga não? Não. Sério? Deixei meu óculos em Ô, casa. Glória. Meu Então, Deus. a nossa irmã, então. Libera aí, cooperador, em nome de Jesus. E a segunda regra do sorteio, lembrando que a primeira é você compartilhar nas suas redes sociais, tanto Instagram, como WhatsApp, como Facebook. E a segunda regra é você seguir lá o @LucasBemKael, lá no Instagram. Então vai lá e coloca @LucasBemKael. É exatamente assim. Você vai encontrar lá, na verdade, o Instagram do professor Lucas. Aí você vai ver lá, ó, já começa a curtir os vídeos que ele já postou, já começa a compartilhar com seus amigos, o Reels que ele já postou também lá, e segue eles nas redes sociais, tá? Lembrando que o que será sorteado?
será a participação de uma dupla no Som das Férias. Então, se você for sorteado, você pode chamar um amiguinho, ou se você tiver um irmão para poder participar. A segunda coisa que vai ser sorteada é 50% de desconto nas mensalidades das aulas dos instrumentos que você quiser. Violão, Por 3 canto, meses. bateria. Isso, os 3 primeiros Sim. meses você vai ganhar 50% de desconto. Já o terceiro, quem vai ganhar 25% de desconto também nas aulas. Então, assim, ou você ganha a sua participação grátis no Som das Férias, ou você ganha desconto em aulas. Mas assim, ó, tá super em conta, então eu já indico pra você compartilhar e seguir as regras pra você ganhar. Boa! Gente, antes de eu ir para a próxima pergunta... Lembrei, conhecimento empírico. Eita, Ó. glória, o É homem o que tá se cheio. ganha através da experiência, Sim. do fazer. Boa. O Rodrigo ele vai fazer aqui a próxima pergunta, mas antes, ficou aqui na minha mente, eu preciso perguntar isso pro pastor. Qual foi a mensagem que você mais pregou e que você descobriu que estava pregando errado? Depois do curso de teologia. Meu Do Deus curso do não, céu. da faculdade, né? Porque não é um curso. É um curso, né? Gente, na verdade, uma mensagem assim específica eu vou tentar puxar na memória, Tá. mas alguns jargões. Tipo, Vocês estão preparados? Que aí vamos vocês lá, vão. a gente gosta de Vocês polêmica. também. A cordinha do pé do sacerdote. Então, Eita, glória. Jesus. Ó, Meu Deus. uma das coisas que eu fazia muito nas ministrações é usar o termo eu profetizo. Sim. E aí eu estudei, passamos por aí, passamos pela linguagem profética. E é um termo que nós verdadeiramente não podemos usar. Então eu falei eu profetizo durante 5 anos. Certo. 15 anos, aliás. 15 anos, é verdade. Por quê? Porque nenhuma profecia pode ser produzida por vontade humana. Exato. E eu não posso dizer que o meu desejo, porque quando eu chego assim para varão, eu profetizo sobre a sua vida, você vai trocar de carro. Então tem duas coisas. Ou Deus está me mandando, aí eu posso usar sim. Se Deus está me mandando, varão, estou profetizando sobre a sua vida que você vai mudar de carro. É Deus que está me usando. É uma profecia. Esse pode. Esse pode. Mas eu não posso desejar usando o termo eu profetizo. Como? Não entendi. Porque às vezes a gente fala assim, irmãos, eu profetizo sobre a sua casa, eu profetizo sobre a sua vida. Ah, Mas é uma sim, vontade sim, sim. própria, é uma vontade Sim. sua. Tá dizendo Sim. quando há dois tipos, né? Uma quando você está debaixo da direção de Deus, você Exatamente. está liberando uma profecia. Exatamente. E a outra é quando você Glória. está só. Se e você não tá só, com o você aval de Deus. tá só no desejo. Então, o que o senhor está falando, o que Elias profetizou ali, ele estava debaixo da direção de Debaixo Deus. da Porque as direção de pessoas Deus. pegam uma mensagem Exatamente. quando o profeta Elias fala, não vai chover. Aí tira dela do contexto, tira Sim. ela dessa linguagem que o senhor está apresentando. Exatamente. Está falando que o peso estava somente na profecia de Elias. Exatamente. Que ele Não estava era. isento. Na É verdade, ele está intrínseco, está dentro da mensagem que ele estava sobre uma ordenança de Deus, porque o juízo vinha de Deus. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu tive que me desconstruir, porque eu falei isso durante 14 anos. E eu também não posso substituir por declaro. Por quê? Porque dá a entender que quando você fala declaro, talvez é uma coisa que você também acredita que vai Que você acontecer. também acredita, né? Então, eu posso usar, que nem eu preguei domingo sobre o vale de ossos secos, Certo. né? E Ezequiel. aí, como que eu prego essa mensagem sem falar pro povo profetizar? É verdade, Meu essa Deus, mensagem é muito é. usada Tá pra falar gravado lá isso. no Boa. Facebook da igreja. E Vou aí? procurar. Aí pra eu falei, assistir. irmão, se Deus está te mandando profetizar sobre a sua casa, profetiza. Eu sempre usei, se Deus. Se Deus está... tô tirando minha responsabilidade ali. Ó, se Deus está te mandando profetizar sobre o seu filho, profetiza. Porque eu falei assim, nessa história, tem 2 personagens. Ou você é o profeta ou você é o osso. E a sua avó chegou a falar, eu profetizo que você vai ser um pastor? Não. Não, né? Ela falou assim, meu filho, você vai ser um pastor. Glória a Nossa. Deus. Glória a Deus. Ela não profetizou, Sim. porque ela falou, porque foi numa conversa informal. Sim, sim, sim. Né? Ela não falou, mas se fosse uma profecia, se ela tivesse profetizado, era o que realmente teria acontecido anos depois. Sim. Então você vai construindo Sim. essas bases de conhecimento teológico e vai te mudando. Sim. Essa história, porque Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Nada a ver, né? Nada a ver. Não tem. Isso só Paulo foi inteligente.
como o ministério dele seria para os gentios, ele usou o nome que era mais utilizado entre gregos e romanos. Sim. Não quer dizer, a maior luta de Paulo era não voltar a ser Saulo. Porque a luta de Paulo era não voltar a ser Saulo. Isso aí é só jargão. Sim. Então você vai repreendendo uns jargões, você vai tendo algumas visões de, por exemplo, a gente pega, irmãos, e foi lá os 3 ex-magos. Quem disse que foram 3? Só tá falando que eram reis magos. Alguém disse que era 3 alguma vez? Não tem 3 na escola. Não tem 3. Não, na Bíblia? Na Bíblia não tem 3, é verdade. Aí você ouve, não, e Paulo tava lá no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo. Não tem cavalo. Meu Deus. Nossa, eu escutava isso daí, tudo que você tá falando. Não, agora não, peraí, que tem uma pior ainda. Elias subiu ao céu no... Redemoinho. Meu Deus. Não é? Como que ele subiu aos céus? Ah, pastor, você tá confundindo cada vez. Esse dos 3 reis magos, lembra que quando era criança que eu ia fazer peça de Jesus no final Sim. do ano? Eu sempre era um dos 3. Não. Ou era um anjo. Mas se cada um trouxe um presente, pastor, se foram 3 presentes, quantos Porque foram? eu levava mirra, Não, aí pera tinha aí, mais as Olha a outras. lógica. Vamos fazer conta agora. Vamos na matemática. Se foram 3 presentes, quais foram os presentes, Eu cooperadora? lembro que era mirra, Ah. aí os outros agora eu esqueci. Mas eu lembro de um. Incenso. E aí, ó. 3 presentes. Não era mais 3? dos 3 presentes. Mas eu não Não posso faz. levar 2 presentes aqui, não? E mais um levando um. Ou, e vamos supor, 5 pessoas, 3 só leva na mão. Né? Faz Então, por sentido isso exemplo, agora. aí as pessoas falam que Elias subiu ao céu na carruagem. Os desenhos bíblicos Sim. mostram Elias lá, pocotona, É verdade. Mostra na mesmo. carruagem de fogo, Lucas. Mostra mesmo. Mostra ou não mostra? Mostra. Não, gente, é uma interpretação bíblica. Sim. Se você for ver na história, a carruagem foi só para provar a fé de Eliseu. Sim. De Elias, de Eliseu, na verdade. Sim. Porque imagina você pedir assim, Eliseu pedindo, Elias, eu quero ter o dobro do que você tem, a unção dobrada do teu, eu quero ser o dobro. Sim. Falou assim, dura coisa me pedisse, mas você só vai receber se você me vir subindo, quando eu for arrebatado. Aí ele gruda em Elias. Aí de repente você olha pro céu, vem uma carruagem de fogo, carro de fogo. E, rapaz, se eu fosse Eliseu, era perna pra quem te quer. Ela veio para separar os dois. Sim. Não veio para levar Elias. Ela veio para ver onde o coração de Eliseu estava. A carruagem veio para separar, mas não separou. Aí a Bíblia vai dizer que Elias subiu ao céu num redemoinho. Não na carruagem. Não. A carruagem foi só para provar Eliseu. Sim. Então você vai pegando essas coisas. Isso são coisas que estão na internet também, Sim. mas são coisas que a gente vai pegando, vai estudando, Sim. vai entendendo que língua falava. Por exemplo, uma coisa que eu preguei, que eu já preguei errado, que eu preguei sobre os discípulos que chegaram para as crianças e falavam, não deixavam ela chegar até Jesus. Aí Jesus falou, não, deixe vir as minhas criancinhas, porque é dela os reinos de Deus. Sim. Aí eu pregava, irmão, você não pode ser ignorante, não. Tem que ser que Que nem nem uma os criança. discípulos, que não queriam deixar, coitados pobres das crianças. E aí, na verdade, você vai estudar a cultura judaica, você vai entender que um mestre naquela época, ele só era acessível para jovens que já tinham feito bar mitzvah, que era a passagem para a vida adulta, de 12 a 15 anos, porque eles entendiam que os mestres eram tão importantes no que faziam que eles não podiam perder tempo em responder perguntas de crianças porque elas não sabiam o que falar. Então os discípulos impediram as crianças chegarem até Jesus, não por maldade, Sim. mas por costume. Era normal. Os mestres não eram acessíveis. Mas Jesus era diferente. Oh, glória. Amém, glória a Deus. forte. Aí aonde você vai descobrir isso? Através da teologia, através do estudo da época, Da cultura. da cultura. Aí você vai entendendo, né? Que eu questionava, por que Jesus falou assim, chamou mulher de cachorrinha, né? Aí você vai estudar, Sim. você passa, quando você faz panorama do Novo Testamento e também teologia bíblica, você passa por alguns temas. Então eu questionava o porquê. E aí você vai ver que o termo que Jesus usa de cachorrinho é de cachorro doméstico. Não era um cachorro selvagem. Sim. Jesus estava chamando a mulher de pet, na verdade. Chamando a mulher de pet, né? E aí você entende que Jesus estava falando de uma linguagem que era usual
que os judeus falavam sobre isso. E na verdade Jesus só estava provando o coração daquela mulher. Sim. Não era maldade. Porque Jesus fala uns negócios que a gente não gosta. Fala ou não fala? Claro. Fala. Jesus dá umas ordens, quem fala, Jesus, eu vou te obedecer, porque, né, que nem hoje eu vi um videozinho de um menino brigando com a irmãzinha, e aí ele, não vou te perdoar, não vou te perdoar. Eu vi também. Você já viu? Aí ele fala assim, aí a mãe dele fala, mas Jesus disse que tem que perdoar 70 vezes 7. Aí ele, eu te perdoo, e começa a chorar. Porque às vezes é assim. Então Jesus só estava provando a fé daquela mulher. Sim. Então quando você vai ter, e é o meu conselho, procure entender a cultura da época. Você entendendo um pouco da cultura vai mudar a forma que você lê o texto bíblico. Porque a gente lê de uma maneira contemporânea. A gente aplica muito para os dias de hoje. E não é assim. Ela, sem querer cortar o senhor, eu acho que o problema da igreja evangélica é querer interpretar a Bíblia de acordo com o Ocidente. A cultura e a educação ocidental. Mas ela não foi escrita no Brasil, ela não foi escrita na língua portuguesa, ela não foi escrita na nossa cultura. Sim. Foi lá, no Oriente. E tem uma outra questão que eu aprendi. Nós não somos os destinatários das cartas primários. Sim. Não foi primeiro pra gente. O evangelho chegou até nós. Sim. As cartas de Paulo não foram para nós. Nós entendemos bíblica e teologicamente. Então a gente tem que entender, por exemplo, muito se ouviu que as tranças eram pecado usar. Tem igrejas que você não pode fazer trança. Sim. Por quê? Porque lá no texto tá dizendo que não pode fazer tranças. Aí, mulher não pode cortar o cabelo. Meu Deus, onde eu vou entrar? Mulher não pode cortar o cabelo. Tem certeza Não, disso, porque não pode cortar o cabelo. Por que não pode? Porque tá lá escrito que o cabelo está em lugar do véu. E é uma coisa, gente, que pode ser a doutrina, porque a gente tem que separar o que é a doutrina da igreja e o que é doutrina bíblica. Se é doutrina da igreja e for explicado, tudo bem, você fica na igreja se você quiser. Se você fica na igreja, você tem que obedecer às doutrinas que lá estão. Agora, só para terminar o raciocínio. Por que Paulo estava falando? Porque Paulo estava falando dessa questão doutrinária de as mulheres não cortar o cabelo, porque existiam prostitutas cultuais. Sim. E essas prostitutas cultuais, elas ficavam onde os navios atracavam, esperando os marinheiros. Só que os homens ficavam 3, 6 meses dentro de navios sujos. E aí eles adquiriam piolho. E aí eles saíam do navio todos sujos pros cais. O cais, né? Uhum. Então as prostitutas, o que faziam para não pegar piolho? Cortava o cabelo. Cortava o cabelo. Nossa. Aí Paulo, ele fala assim, então, você que é cristã, você não corte o cabelo, porque senão você vai ficar parecendo uma prostituta, né? Tô trazendo a contemporaneidade a frase, né? Sim. Uhum. Você vai praticar uma prostituta. Aí, só que ele tinha uma questão que as prostitutas estavam se convertendo, só que elas vinham carecas para a igreja. Meu Deus. Então, para não causar um espanto, para não causar um mal entender, então você que não tem cabelo, use o véu. É isso. Oh. Não é questão de vaidade, não tenha nada a ver com a questão de vaidade. Então hoje pode cortar o cabelo. Pode cortar. Minha esposa não gosta. Sim. Ela não gosta de cortar o cabelo. Eu nunca pedi para ela cortar. Eu também prefiro o cabelo dela maior. Sim. Mas as membros da minha igreja não tem nenhum problema. O E eu não proíbo. como pastor, não... Não vejo nenhum tipo de proibição, nem de cortar, nem de pintar. É claro que vai, como eu digo, vai do ambiente que você está. Uhum. Porque existe, às vezes, o pecado não está no ato, mas o pecado está no escândalo. É verdade. Então, se eu tô numa igreja que tem essa doutrina e eu vou lá e pinto meu cabelo de loiro, chega a Madonna na igreja. Imagina. Passa Pronto. oxigenado. Aí você não pecou porque pintou a Madonna, a cor da Madonna. Uhum. Mas porque você escandalizou o irmão que não tem entendimento, que não teve o direito à informação, o irmão que tá começando, aí você pecou. Porque pintou? Não, porque escandalizou. Levou o outro a pecar, né? É isso aí. Ó, dúvida do Lucas. Vamos lá. O pastor Lucas mandou uma dúvida aqui. Mas o senhor acredita que Deus usa esses erros para falar com as pessoas? Falando de erros o senhor citou. Os erros das pregações? É.
Eu acho assim que eu creio naquele texto que diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E, na verdade, Deus está falando sobre isso, sobre pecado, né? Claro. Mas usando esse texto como base, eu entendo que tem pastores, tem pregadores que não adquiriram o conhecimento, não tiveram a oportunidade de praticar fazer uma faculdade, e eu não sou crítico de pregação. Sim. Eu não me tornei, e era o meu medo, me tornar um crítico de pregações. Porque tem teólogo que só senta para corrigir mentalmente os outros. Eu sei. Né? Eu acho isso um absurdo. Oxi. Fala Deus. Meu Deus. Fala Deus. Eu não Eita, sou glória. desses. Não, mas aqui não tem não, viu? Glória a Só Deus. pra deixar claro. Aí eu... E o que acontece? Então eu me sento para ouvir uma criança. Sim. Eu não sou um pastor que fica lendo a Bíblia enquanto o outro prega. Eu não fico dormindo, porque tem pastor que dorme. Porque tem pastor que o culto começa quando ele pega no microfone. Sim. Não, meu culto começa em casa, eu já vou com expectativa, sou meio doido, já vou com expectativa, já chego na igreja, já uns 15 minutos já tô chorando, e eu tô no louvor lá, e a hora da palavra não sou eu que vou pregar, tô lá em espírito, tô ouvindo a palavra. Sim. E aí eu tenho que entender, se é um camarada que tem teologia como eu, e fala uma besteira, aí eu vou ligar o sensor. Opa. Poxa, ele não deveria estar falando isso, ele tem o mesmo conhecimento que eu. Aí eu me faz mal. Agora, uma pessoa que não teve a instrução que eu tive, não teve o conhecimento, e ela fala, eu profetizo, eu não vou achar isso errado dela, porque ela não teve o conhecimento. Sim. Eu não vou levanta sua mão que eu profetizo, porque tem pastor também que ele manda todo mundo, cutuca o seu irmão, cheira o seu irmão, abraça o seu irmão, mas na hora ele não faz nada. Quando é a vez dos outros, ele não fala nada, né? Eu não, eu participo, se mandar falar, eu não gosto muito, mas eu falo, por respeito. Mas eu vou até falar, para não constranger o irmão. Agora, o camarada que tem o mesmo conhecimento que eu, vou esperar. Vou esperar dele. Agora, existem alguns absurdos, né? Que foi uma irmã, que não é mais da nossa igreja há muitos anos, falou, pastor, meu primo prega demais, um jovem abençoado, eu tenho um culto de jovens, posso trazer ele? E geralmente eu não levo quem eu não ouvi pregar. Sim. Ou pelo menos se for para levar quem eu não ouvi pregar, eu vou pegar o Instagram, vou ver como ele prega. Sim. Eu vou... Como que é com você? Isso porque ele não é crítico de pregação, hein? Mas acredito. Não, é que assim, esse critério. é que eu sou... Né? O Sim, pastor É tem que eu sou, saber é como se eu fosse o chefe de cozinha. Eu quero saber que tipo de comida o camarada serve, né? Ter um Mais pro feedback seu- sobre a pessoa, né? Sim, Você não sim. vai chamar qualquer pessoa pra pregar. Mas geralmente é quem eu já escutei, quem eu conheço, assim. E aí o que acontece? E aí eu deixei, na época eu não tinha esse acesso às redes sociais. Sim. E aí tava tendo a lição da escola dominical sobre Jó. A revistinha, qual que era o tema? Jó. E falou Jó, acabou o trimestre e fechou com chave de ouro, dizendo assim, ó. Por que que Deus não multiplicou os filhos de Jó? Deu a mesma quantidade. Por quê, Fernandão? Não sei te responder. Porque ele multiplicou todos os restos. Sim, Por que menos que- a quantidade menos de a quantidade de filhos. Porque, diferente das coisas... Pode falar, Jean. Eu ia falar porque Deus já estava com os outros filhos. Eu ia responder isso. A gente entende que Deus não multiplica os filhos de Jó, porque diferente das outras coisas, Jó perde o que é dele. Só que os filhos são herança do Senhor. O filho já era de Deus. Sim. Então Deus não multiplica os filhos porque a vida e a morte está na minha mão. Eu mato e dou vida, então por que eu vou multiplicar algo que é meu? Sim. Então tome 10 filhos. De volta 10 filhos. E aí se acabou a escola dominical no domingo, no outro sábado, culto de jovens. Aí o irmão veio, pregou, foi uma bênção e no final, Deus é tão bom, irmãos, que deu 20 filhos para Jó. Aí eu falei, não! Eu tava falei, tudo ô bem. pedra de Judas, ô moeda de Judas, incircunciso filisteu, acabou com a minha escola dominical. E na hora os jovens fizeram assim, ó, twin pra Todo mim. mundo olhando. Como assim, pastor? Gente do céu. Meu Deus. E aí eu tive que... Aí eu não tinha como consertar, né? Porque Sim. um de fora, para não causar constrangimento ao irmão. Mas eu já tive que algumas pregações assim, só fazer pequenas correções, porque foram... beiraram o antibíblico, né? Isso Assim, é mas... quase heresia. mas uma heresia
na inocência, por falta de conhecimento ou por erro, né? Sim. Que nem imagina, foi um pregador, meu Deus do céu. Meu Deus. Foi um pregador na minha igreja, É. eu já tinha visto ele pregar bem. Mudou pro interior, pagamos passagem, vem, varão, vem pregar no congresso do... Aí ele foi pregar, gente, sobre João o apóstolo. Sim. Ele leu sobre João o apóstolo e ele pregou sobre João o Batista. Confundiu os Meu Deus do céu! Imagina aquele... Do começo da pregação até o final, ele falou do João errado. Meu Deus. Nossa. E a igreja ficou assim. Tipo, e aí? Sério, quase que eu peço pra cortar o microfone dele só pra falar assim, varão, você tá falando do João errado. Você tá falando do João errado, era só mudar o personagem, né? Meu Deus. Ele pregou sobre o João errado o caminho inteiro. É terrível. Aí no final falou, irmão, foi uma benção a pregação. Era o outro João, mas valeu, irmãos. Pega tudo que você ouviu. Você falou? Falou só o João errado. Né? Falou só, errou só o João. Meu Deus. Falou sobre Jesus, pregou sobre Genésio. Foi mais ou menos isso. Meu Deus. Pastorzão, na sua opinião como pastor, qual é hoje o maior desafio espiritual que a igreja enfrenta? Meu Deus do Mais céu. café? Eu quero. Eu já tô Você não ficando vai dormir cafainado. hoje, hein? Meu Deus. Eu já tô cafainado, já é o terceiro. Hoje, esse semestre, eu tive o prazer de estudar teologia da adoração. E inclusive uma das perguntas da prova, que era dissertativa, falava dos desafios do culto na contemporaneidade, na pós-modernidade, que é o momento que nós estamos vivendo. E o autor, inclusive meu professor Neilson Xavier, ele tem um artigo que fala sobre isso, o culto na pós-modernidade. O problema é que o culto se transformou em um lugar de compra. Sim. Então você faz um sacrifício para você adquirir algo de Deus. Essa O milagre... A teologia da retributividade, né? Isso, da retribuição. Então você é retribuído, então você dá uma oferta para alcançar alguma coisa. Sim. E aí hoje um dos maiores desafios é um culto centrado em Cristo, porque os nossos louvores... Vocês já perceberam, gente? Isso tem me incomodado bastante. E sem mimimi, que eu canto eles também. Sim. Mas 80% dos nossos louvores agora é Deus cantando pra gente. Já. É tipo a voz. Filho Filho intimidade meu. combinado, se você vencer, né? É. Filho, eu quero tanto. É como se Deus fosse fazer algo por nós e nós não fôssemos fazer nada por ele. Mas você não acredita não que são revelações que vêm do alto Então, para talvez alcançar pessoas que estão passando por um momento? Porque vamos combinar. vamos chegar. eu vou Esse chegar. louvor do Lázaro, filho, tem na eu quero tanto. Não, peraí. Rapaz, Essa eu como tenho que na ponta da língua. Era Deus falando comigo isso aí. Sim. Eu lembro que eu tava dentro do ônibus, passando uma prova, eu coloquei aqui, Fala eu vou... de fogo. Filho, vem ser meu. Eu falava, eu preciso servir esse Deus. Rapaz, mas fala. Vamos lá. Eu acredito que sim, que são... Na verdade, o termo, teologicamente falando, o termo inspirado só pode ser usado para a Bíblia. Tá? Então, eu não uso inspiração para louvor, nem para livro. Deus pode ter te guiado, te iluminadamente, mas inspiração é um termo único e exclusivamente utilizado para o canon, para a Bíblia. Eu acredito que Deus pode revelar um louvor e eu canto esses louvores. Sim. Não vejo problemas neles. Por quê? Tem base bíblica. Olha Jeremias. Olha o Senhor dizendo para Josué, como fui com Moisés, eu serei contigo. Sim. Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Existem várias palavras de autoajuda ou de ajuda do alto na Bíblia. Sim. Então não tem problema os louvores serem assim. O que é problema é quando quase a totalidade dos nossos louvores é Deus cantando pra gente. Aí que tá o problema, é na dosagem. Porque deixa de ser uma adoração ao Senhor. Exatamente, porque a gente parou de cantar aqueles louvores. Grande é o Senhor e muito digno, ao único Que é digno. que é digno. Esses louvores que são adoração e não Deus cantando pra gente, estão sumindo do cenário, porque isso não vende. É verdade. Porque isso não dá like. Então os louvores, e pasmem, tem louvores famosos que são feitos por não crentes. Meu Deus. Depois pesquisa aí, ó. Dá um Google aí. Louvores feitos
por compositores que comporam, tiveram ali uma mensagem divina, comporam, de alguma forma comporam, ou, sei lá, de alguma forma comporam, mas que compõem para Gustavo Lima, compõem para outros sertanejos, músicas seculares de baixo, de teor duvidoso, né? Pessoas que buscam propostas para atrair. E, na verdade, não somente comercialmente. Às vezes a pessoa já foi, ou tem alguém evangélico, já Sim. frequentou a igreja, e naquele momento Deus deu aquele louvor para ela. Então, o problema está na dose, e nós estamos perdendo a mão. Sim, Porque o culto precisa ser cristocêntrico. sim. Qual que é o desafio? Que foi a resposta da minha pergunta, da prova hoje. O desafio é fazer um culto onde Jesus seja o centro e onde o milagre não seja uma troca. Boa. Outro desafio é desligar as pessoas do celular na hora da igreja, na hora do culto. Terrível. Nossa, eu preguei sobre isso domingo retrasado. Meu Deus, é forte. Tem gente que tem problema, que ele não consegue passar um culto sem olhar um stories. Eu não tô falando assim de uma mensagem de serviço, Sim. uma coisa urgente. Eu tô falando de crentes no culto, rodando o do feed Instagram. e vendo stories. Desrespeito. Desrespeito, não é culto, tá ali só ocupando o espaço. Deus não recebe aquela adoração. Sim. Porque pelo crivo, como funcionava a adoração no Velho Testamento? Era por animais. E qual era o dever? Você pegava o seu animal, levava até o sacerdote, ou o servo do sacerdote, ele olhava no animal, via se não tinha nada errado, nenhuma mancha, nenhuma ferida, e depois oferecia. Então existia um crivo para a adoração. Sim. E o que está acontecendo é que hoje não tem mais animal. A adoração é algo muito pessoal. Mas Deus sonda. Deus sonda a nossa entrega, Deus sonda os nossos pensamentos. Então tá muito... estamos num momento muito difícil da igreja brasileira. Existem teólogos, né, que dizem que isso são cíclicos, acontece, tá? Sim. Que o evangelho, a igreja evangélica chegou num nível que a tendência agora é decrescer, é cair, é esvaziar. Meu Deus. Sim. Porque hoje as pessoas, estamos voltando ao período que a teologia chama de humanismo, onde a gente está colocando, os homens estão no centro. Né? Os homens estão no centro. É um desafio muito grande. Eu queria ter nascido em outra época. Eu queria ter nascido porque eu nunca tive problema com a rigidez que me foi estabelecida no passado. Pelo contrário, Pelo né? contrário. Hoje, quarta-feira, culto de oração. Não, segunda-feira, culto de oração, eu vou assim pra igreja. Não uso terno mais nas segundas-feiras, culto de oração. Antigamente. Não, se meu pastor me visse sem terno, ele Meu Deus. dizia, ô varão. Tá Hoje disfarçado hoje? eu sou Tá pastor da paisano? igreja, segunda-feira eu vou assim. Sim. Né? Tem domingo que eu não uso terno, eu coloco uma calça social, uma camisa branca ou preta e coloco um blazer por cima, sem camisa social. Em outra hora, não. Não teria Não isso. teria isso. Mas eu queria ter nascido naquela época. Né? Onde, imagina, eu me converti, não tinha internet. A internet era, você não conhece. Discada, A internet né? era de escada. É. O Ig. Gente, O IG. cachorrinho. Era o IG. Aquele barulho inchado. Meu Deus, me converti naquele tempo. Só depois da meia-noite que era mais barato. Depois da meia-noite, meu Deus. A gente virava à noite, que cobrava só um pulso. Lembra? Isso, ficava até 6 horas Eu da sou manhã. muito velho, Era 40 também- anos, meu Deus. Até Nossa. da meia-noite às 6, meu Deus, a gente ficava no MSN, lembra? MSN, claro que eu lembro. Meu Sala de Deus, bate-papo. Sala de meu bate-papo, Deus. aí você entrava por idade, Bate-papo por religião. Isso, você Você escolhia entrava lá no ball, né? o nicho que você queria. Meu Deus. Então, na sua opinião, muitas igrejas evangélicas ainda não sabem cultuar. Ou estão desaprendendo? Na verdade, acho que não são igrejas, né? Porque assim, a igreja tem tem a liturgia, que nós chamamos de liturgia. Se é uma liturgia bíblica, aí não tem como a gente mensurar a adoração das pessoas, a gente só tem como ensinar. Sim. E não tem como controlá-las. Então eu não culpo só as igrejas, porque tem igreja que é espetáculo mesmo. É show. É show. E o problema não é ser show. O problema é que eu tenho que diferenciar o que é show, o que é culto.
Eu fui na Expo Cristã, eu fui no fui show. também, é verdade. Eu fui no show. Eu pulei, apesar que no culto eu sou doido também, eu pulo também. Eu pulei, eu me alegrei. Eu sou meio doido, eu acho que eu não, sei lá, acho que eu bato meio mal da cabeça, porque eu pulei porque eu entendia que lá era um show. Uhum. Então eu tava me comportando como um show, não como um culto. Mas eu chorei, a gente deu glória, foi bênção lá na Expo Cristã. Mas o que você não pode é confundir culto com show. Ou é culto ou é show. Então você tem que. A igreja não pode se transformar em espetáculo. E você não pode preparar. Eu acho que a igreja tem que ter toda a infraestrutura, a igreja tem que ter um bom som, a igreja tem que ser o melhor para servir os seus membros. Sim. Mas a igreja não pode produzir espetáculos, não tem que produzir espetáculos. Né? Ou que a pessoa tenha apenas um sentimento de eu tô numa boa igreja, eu tô numa boa cadeira. Não. Eu acho que isso é bom, é válido, mas isso não pode ser o centro da adoração. Hoje a gente vê muitas igrejas grandes, né, proporcionando isso. Tem estacionamento, tem salinha para as crianças com ar-condicionado, e não que seja ruim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que o que vai fazer a diferença é o que é ministrado, como que rege esse culto, como que funciona isso, né? Exatamente. Infelizmente, a gente está tendo aí uma comercialização do evangelho, né? Exatamente. É o que os irmãos estavam falando aqui. Você dá para você receber. Sim. Né? Você tem que dar alguma coisa. Você Exatamente. precisa entregar algo, senão Deus não vai te dar. Exatamente. Né? Complicado. Bom, vamos lá. Fala a terceira regra aí, minha filha. Vamos lá. Então vamos Você falar acabou de regra, vai lá. Vai lá. A terceira regra do sorteio é: você vai compartilhar nos seus stories do Instagram o último Reels que foi postado no Instagram do Lucas Bencael sobre o som das férias. Então ele vai postar lá, você pega esse Reels, compartilha nos seus stories, marca ele também, tá? Pra ele saber que você postou e aí você vai estar concorrendo ao sorteio. Então lembra também das outras regras: compartilhar nas redes sociais, seguir o Lucas nas redes sociais também, e aí você compartilha nos stories. E vai colocar aqui, tá? Olha, vai colocar pra você o Instagram direitinho pra você não se perder, tá bom? Vai estar tudo explicadinho. E só lembrando, tá? O que vai ser sorteado? Primeiro colocado, a participação de uma dupla no Som das Férias. Seu filho mais um amiguinho, ou seus 2 filhos. Então, vai ser 2 vagas pro Som das Férias, que vai começar agora nessa semana, né, pastor? Terça-feira começa, vai ser terça e quinta, das 10 a meio-dia. Das 10 a meio-dia. O segundo colocado vai levar 50% de desconto nos 3 primeiros meses de aula de qualquer instrumento. Você pode escolher aquilo que você tem desejo no seu coração. Eu já te garanto, tá? As aulas são muito boas, não são caras, e você levando 50% já é, praticamente um valor simbólico, verdade. Né? Sim. E o terceiro vai levar 25% nos 3 primeiros meses. Então tá super imperdível. Aproveita. Não fique de fora. Faz aí as regrinhas. Segue tudo que tem que seguir direitinho para você ser um dos 3 contemplados. Beleza? Beleza. Vamos lá então? Vamos lá. Já que a gente está falando um pouco sobre igreja e o que o senhor enxerga em relação à igreja, ela, na sua visão, o papel dela, ela tem cumprido na sociedade? Ela tem cumprido o objetivo dela que é levar o evangelho? Então, quando a gente fala de igreja, é um termo muito plural, né? Até mesmo os movimentos são termos, por exemplo, teologicamente não se fala mais pentecostalismo, porque não é mais um só, tem várias vertentes. É como a igreja. Eu gosto de uma das traduções. Eu até abordei isso numa aula da escola dominical, de Marcos 16 ou 16:15, ide por todo mundo. Tem uns teólogos que são especialistas em grego, que eles acreditam que também esse ide poderia ser traduzido como indo, e muda completamente o entendimento do texto. Quando a gente prega o id, é como se fosse uma ordem. Vai. Agora, olha como muda. Indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí eu pergunto para vocês, no Atos, aconteceu o id ou aconteceu o indo? E aí, gente? Responde aí. Nessa forma que o senhor está explicando a diferença entre o id e o indo, eu acho que é o indo.
Porque eles não saíram de Jerusalém para pregar o evangelho. Eles saíram de Jerusalém por causa da perseguição. E tá tudo bem. Guardaram as suas vidas, até mesmo porque o evangelho tinha que dar continuidade. Sim. Não tem problema você fugir para não morrer, se você tem oportunidade. Não é negar aqui Cristo. É você fugir para não morrer. Só que eles indo pregaram o evangelho a toda a criatura. E o evangelho se expandiu. Tipo, como por onde você tá passando, Indo. prega Indo. o evangelho. Eu tô na faculdade, que não é cristã, indo. Tô pregando. Eu tô na academia, indo. Tô pregando. Eu tô no meio do churrasco da família, indo. Então, eu acho que assim, o indivíduo, ele precisa ter isso com ele. Onde eu vou, eu preciso levar o evangelho. E na Eu preciso aproveitar a oportunidade. E isso em tudo. E eu tenho... É de verdade, Deus tem ministrado muito isso no meu coração. Hoje eu cheguei da faculdade, fiz a prova, saí mais cedo, que eu saí 5h30, né? Saí mais cedo, eu falei, meu Deus, eu tô parecendo o Sansão. Vou passar pra cortar o cabelo. É. Cheguei, o meu estava cortado, né? Fiz um corte diferente hoje só pra vocês. Aí eu sentei, e aí eu falei pro rapaz, e aí como foi a viagem? Aí ele falou, foi bem, graças a Deus, depois de um mês minha mãe saiu do hospital. Tava internada, pude ver minha mãe, eu falei, nossa, que bênção. Ele falou assim, mas isso é o que a Bíblia está dizendo sobre o dia mal. Todos, já meti a Bíblia, Já encontrou uma oportunidade. já encontrei a oportunidade. A Bíblia fala sobre o dia mal, é o dia que vai chegar para todo mundo. Eu já embuti na resposta dele, tome-lhe o evangelho. Falei de Bíblia, mostrei a minha fé. Sim. Você tá entendendo? Então, o indivíduo. O indivíduo tem que cumprir o seu papel como cristão. Sim. A igreja precisa cumprir também o seu papel. Qual o papel da igreja? O papel social. A igreja eu tenho um estudo preparado sobre a igreja, sobre a essencialidade da igreja. Qual o papel? A igreja precisa estar de portas abertas, ser ministradora do evangelho, precisa cumprir as suas questões sociais. E cumprir as suas questões sociais, isso não tem a ver com converter pessoas. Se eu dou cesta básica na minha igreja, mas obrigo elas a irem para um culto para receber a cesta básica, tem alguma coisa de errado. Sim. Porque o evangelho já é pregado quando eu dou a cesta básica. É verdade. Eu não preciso trazer ela para o culto, eu não preciso forçá-la. Porque aí é algo que você está tentando produzir na pessoa. Então, a igreja tem... E muitas igrejas têm cumprido o seu papel social na sociedade, né? Uhum. Então, a gente vai ver. Outras não. E aí você tem que fazer uma análise, né? Na verdade, verdadeira, eu tenho para mim que se tivéssemos no tempo de Lutero, onde ele pregou as 595 teses lá na igreja na Alemanha, se nós estivéssemos naquele tempo, hoje nós precisaríamos de uma outra reforma. E por que é impossível? Porque diferente do que era no tempo, que era uma igreja só, hoje já não existe isso. São várias igrejas. Não tem como fazer uma reforma no evangelho. Sim. No protestantismo. E essas reformas são executadas onde? Em cada igreja. E é o que nós estamos precisando, de reformas. De reformas, de novas posturas, da forma que o evangelho é apresentado, da forma que as pessoas se portam. Né? E uma das dificuldades também é você entender o que é responsabilidade e o que é obrigação. Né? Porque as pessoas acabam soando as responsabilidades na igreja com obrigação. E fazer as coisas por obrigação é muito Pastor, mas tem muitas pessoas que pensam o seguinte: como é que eu vou pregar o evangelho se eu não sou um pastor ou um evangelista? Isso não é só obrigação de quem ocupa alguma posição na igreja? Na verdade, não. Eu acho que o pregar o evangelho no altar da igreja é uma questão de chamado. Nem todo mundo foi chamado para pregar na igreja. Uhum. Mas ser um cristão e fazer o chamado evangelismo pessoal é dever de todos nós. Se nós, como cristãos, estamos ouvindo as pessoas do nosso lado falando de algo que nós temos a solução e nos calamos, tem algum problema em nós. Nós temos a solução para aquilo. Ou pelo menos nós temos a solução para aquele sentimento, porque nem tudo Deus conserta. Nem tudo Deus conserta. A gente não pode prometer coisas que Deus não vai fazer. Então,
Esse evangelismo pessoal é obrigação. De todos os cristãos. Sim. Ser testemunho, né? Não confundindo com pregar na igreja ou onde quer que seja. É a obrigação de todos nós. Levar Jesus até as pessoas. Mesmo porque a maioria das pregações fora extra-altar, muitas das vezes não são nem como palavras, né? Não, São com atitudes, né? exatamente. Muitas pessoas elas vão se interessar não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz. É, Desperta a curiosidade. Fala, meu, esse cara é diferente. sim. Essa irmã, essa mulher é diferente. Tem alguma coisa que não. Sabe? Por que ela é tão. E aí vai despertar a curiosidade e a pessoa vai querer entender quem que é, por que Sim. faz. Eu acho que complementando o que o senhor falou da obrigação social, um exemplo. A gente não impõe ninguém. Por exemplo, quando a gente vai fazer a entrega da cesta básica, a gente não fala, ó, você tem que ir lá para a igreja para receber a cesta. Mas a gente aproveita da oportunidade para falar do evangelho. Uhum. A gente, né, Rodrigo? A gente aproveitar, exatamente, aproveita a oportunidade para falar do evangelho. para falar do evangelho, né? Não obrigando, mas é uma deixa. Sim, com uma certeza. deixa. Você está aproveitando a oportunidade. Uma das palavras que eu recebi que me levaram a me converter foi através de um pão e de um copo de café com leite. O pessoal fazendo evangelismo na Cracolândia com pão e café com leite. A mulher olhou para mim e falou: olha, Deus me mostra você pregando o evangelho. O que eles estavam fazendo ali? Levando um pão para alimentar as exatamente. pessoas. Mas ela aproveitou a oportunidade. Com toda certeza, Deus mostrou algo para com ela, certeza. ela retransmitiu aquilo para mim. Na hora eu não dei crédito, mas passou algum tempo, eu parei e falei, bom, se é verdade o que essa mulher diz, olhei pro céu e falei, eu quero uma resposta hoje. Uhum. E naquele dia Deus me deu uma resposta. Que e eu tô bênção. aqui hoje. Então, assim, é o cumprimento da responsabilidade, né? E aproveitar a oportunidade, né? Todas. É indo, né? Tá indo entregar a cesta, prega o evangelho. Prega o evangelho, tudo. Tá, em todo o tempo, né? Em tempo e fora de tempo, né? E eu ouvi uma frase que dizia, seja a Bíblia que o Isso. outro não lê. Meu Deus, é forte. Na hein? verdade, eu É ouvi essa forte. frase também e eu tento ser isso, na verdade. Ser a Bíblia que o outro não lê. Tem gente que não vai ter o acesso à Bíblia, mas vai ter acesso a um cristão. É um cristão. E em tudo. É porque se espalhou no nosso meio evangélico esse medo de pregar o evangelho lá fora. Eu tô falando isso de acordo com os casos que eu tive contato pessoalmente com algumas pessoas. Ah, não vou pregar lá fora ou evangelizar porque eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou diácono. Mas como o senhor mesmo falou, tem a sua responsabilidade Sim, pessoal. não. Biblicamente, a gente não consegue encontrar ali quem fundou a Igreja de Roma. Tenho por mim, seguro a tese, de que foram os anônimos. Dada a perseguição que estava acontecendo ali, né? Essa é uma das hipóteses, de que estava acontecendo na igreja primitiva, então conforme os cristãos iam fugindo da perseguição, iam pregando. Uhum. A outra tese é de Atos 2, daqueles que estavam vindo para Jerusalém, quando retornaram, regressaram, foram levar os evangelhos. Então, quer seja apóstolo, quer seja anônimo, quem tem vigor não é a pessoa, é a palavra de Deus, é o evangelho. Sim. Então, a gente precisava tirar só da mente do pessoal esse Isso, medo. né? E a igreja de Roma é interessante, é a igreja que Paulo não fundou, né? Não fundou. E ele tinha um sonho de ir para lá. Qual era o projeto de Paulo? Ele queria fazer a sua viagem missionária, queria fazer a igreja de Roma como uma base missionária. Sim. E de lá ele ia fazer essa base missionária porque ele queria chegar na Espanha. Sim. Porque no entendimento da época, a Espanha era o último país do mundo. Então, ele pegou aquela palavra de Jesus, que sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Falou, é lá que eu vou. É lá, eu quero ir para a Espanha. Tem Então, que irmão, se prepare, você pode ver na igreja de Roma, na carta aos Romanos, que ele vai falar sobre isso. Uhum. Mas ele não foi lá, né? Não, deixa. Ele não foi lá, Sim. e interessantemente ele não foi lá. Quer mais? Não, obrigado, senão eu vou ter uma Uma caferdose. E ele não foi lá, mas foi preso em Roma. Incrível, né? E sabe o que é interessante? Nas cadeias de Roma, ele ganhou a autarquia romana para Jesus e muitos soldados. Sem contar as cartas que ele Sem as escreveu. cartas. Ou seja, ele queria ir para a igreja de Roma para fazer de base e falou assim: não, filho, esse não é o meu plano. Você vai ser preso.
mas ele ganhou a autarquia. Gente, isso é demais. É forte demais. Só Jesus, né, cara? Prisioneiro que escreveu cartas que Meu Deus. libertaram. É até forte. hoje, Meu Deus, 2 É. horas de podcast. Acho que eu vou ser o podcasteiro mais falador. Eu tô até constrangido, meu Deus. Caramba. Que é isso. Já liberou todas as regras ou tem mais alguma? Tem mais alguma? A última Tem. regra. A vai última lá, regra é meu filho. assista até o final. Vão dar umas Eita, 2 horas. Tá quase acabando já. O Lucas tá dizendo, acaba, pelo amor de Deus. Acabou a memória do computador. Vamos lá, gente, para a última regra do sorteio. Lembrando que a primeira regra é você compartilhar o podcast em todas as suas redes sociais. Segunda regra, seguir lá o Lucas Bencael no Instagram. A terceira regra é você compartilhar nos seus stories o último Reels que ele vai postar relacionado aos ao som das férias, perdão. E agora a quarta regra e última é compartilhar nos stories a última publicação que ele fez em relação às aulas de música. Então você vai lá na última publicação que ele fez, compartilha também nos seus stories. Só que tem um detalhe. Esse sorteio não tá valendo para quem é aluno do Lucas. Então eu, Janaína, que sou aluna, não vou poder participar. Mas Mas eu vou. isso não isenta de que outras pessoas que não são alunas poder Sim. participar, tá? Então se você tiver algum parente assim que ainda não participa, mas você participa, fala para ele sobre as regras do sorteio, pede para ele compartilhar e não esquecer de seguir o Lucas nas redes sociais. Captação de novos alunos. É Amém? isso aí. Glória a Deus. Novos Estamos captando alunos. novos talentos. Vamos descobrir novos talentos musicais. E aqui é o celeiro, hein? Aqui é. É bênção. Você já nasce da bateria. Já. É verdade. Pode ver. Você vê o filho do Lucas, o Israel? Ele tem 1 ano e meio, Lucas? 1 ano e meio. Já é baterista Acabou da o igreja. culto, irmão. Ele vai pra bateria, irmão. É impressionante, Ele irmão. quer passar o irmão. Ele quer passar o irmão. Olha, eu já falei pro bem. Falei, bem, acho que é melhor você já ir aprendendo outros instrumentos, porque seus irmãos, o Caleb também, os meninos gostam de bateria. É verdade. Então, é isso. E lembrando, tá? O Lucas vai conferir todas as regras. Compartilhe o podcast lá no seu Instagram. Compartilhe o nosso podcast agora, o que tá acontecendo agora. Você tem que compartilhar lá no Stories do seu WhatsApp, lá no Instagram e lá no Facebook. Ah, eu não tenho Facebook. Não tem problema, mas tem Instagram? Vai ter que compartilhar. Ah, então eu tenho WhatsApp. Tu compartilha lá, tá bom? Pra quê? Pra que, além de todas as regras, que é compartilhar as informações do Lucas, você também compartilhe o nosso ICPC Podcast. Todos entendidos? Amém. Amém? Isso aí, Amém. bora. Glória a Deus. Glória a Deus. O papo tá bom, Mas maravilhoso. já deu 2 horas. Um prazer. Agora, olhando para aquela câmera ali, pastor, Meu Deus. deixa uma mensagem final que você gostaria de deixar para quem nos ouve agora. Uma mensagem do seu coração pro coração dessas pessoas. Pode falar assim? Pode? Pode? Pode. Vou perguntar, né? Calma aí, velho. Pode falar do seu coração Você só não pode falar, eu profetizo essa mensagem. Não vai ter A não ser que Deus mande. A não né? ser que Deus mande. Se Deus mandar, pode. Glória a Pode. Deus. Eu Então- ainda falo. Uma mensagem que o senhor tem aí para deixar para todos, inclusive para aqueles jovens que estão começando agora, para todos, uma mensagem que Deus colocou no seu coração. Uhum. Fique à vontade, olha para aquela câmera. Assim que o senhor finalizar essa mensagem, eu já quero te pedir, faça também uma oração para Claro. todos os que estão assistindo a gente. Vamos lá. Bem, primeiramente eu quero agradecer o convite. Foi muito bom. O meu cansaço foi embora. Glória a Deus. Essa semana foi uma das semanas bem difíceis, trabalhosas. Até o meu cansaço, meu sono foi embora, mas também 5 litros de café. Né? Mas não somente isso, um ambiente muito bom. Se vocês tiverem coragem, me chamem de novo, por favor, que eu gosto desse tipo de coisa. Né? E obrigado mesmo vocês pelo convite, de verdade. E eu quero dizer sobre a questão pastoral, ministério pastoral. Muito importante case-se com a pessoa certa. Meu Deus. Minha esposa é metade do meu ministério. Ela não fica nem atrás, ela fica do lado. Então é uma pessoa que pensa como eu penso, que se doa como eu me dou. A gente, quando é para fazer as coisas na igreja, nós estamos juntos. Decoração, eu sou pastor que fica na decoração da igreja até de madrugada, mesmo sem saber colocar uma lantejola. E minha esposa é lado a lado, então case-se com a pessoa certa, né, que tenha o mesmo pensamento. Eu acho que as pessoas não existe alma gêmea, né?
Senão não poderia nem se casar com ela, É. né? Senão seria incesto, né? Mas não existe alma gêmea, mas existem pessoas que têm o mesmo pensamento. Então quero louvar a Deus pela minha esposa, por ela representar o que representa para o meu ministério. Seria impossível ser quem sou se não fosse ela. E também quero dizer, estudem sim teologia. A teologia não esfria o crente. Não esfria o crente, de verdade. Ela vai te poldar, vai te moldar. Eu, lá na faculdade que eu faço parte, na FAESP, eu me alegro de ver jovens de 18 anos que escolheram como a primeira faculdade a faculdade de teologia. Meu Deus. Então lá eu cruzo pelos corredores eu fico, meu Deus, é uma criança, sabe? Tem cara de criança, tem 17, 18 anos, escolheram. Eu acho isso muito bom. Isso não isenta também de você querer. Não é pecado você querer fazer outra faculdade para ter outro tipo de carreira. Porque geralmente teologia não forma professores. Teologia forma teólogos. E se você fizer só a graduação, você não vai conseguir trabalho. Você não pode dar aula numa faculdade se você tiver só a formação, a graduação de teologia. Você tem que continuar a fazer pelo menos um mestrado. Então estudem a palavra do Senhor, sejam amantes da palavra, sejam dedicados ao reino e sejam crentes. Amém. Sejam crentes no Senhor, sirvam a Deus e continuem participando desse bate-papo tão gostoso, de verdade. Né? Gostou? Eu gostei demais. Né? Eu gostei demais. Eu já tive um outro bate-papo desse, né, Lucas? Alguns anos atrás. Mas foi arrebatado, irmãos, antes de ir pro ar. E lá a gente tratava de coisas bem capciosas, tatuagem, né? E eu não me preocupo não com perguntas capciosas, com perguntas difíceis. A gente tá montando aí para os próximos episódios algumas coisas sobre assuntos polêmicos, né? Assuntos que trazem dúvidas, vão trazer pessoas e com certeza você vai voltar. Vai ser muito... E com certeza vai cair no que eu falei. O que é ideia bíblica ou o que é ideia teológica, né? É verdade. Porque eu descobri isso esse semestre, viu? Né? Não sabia a diferença, não. Descobri esse semestre. Ou seja, até esse semestre eu tinha só uma ideia. Não é bíblico, não. Tem coisa que não é bíblica, é uma ideia bíblica, é uma ideia teológica. E é isso. Foi muito bom estar aqui. Vocês que estão nos assistindo aí, já deu umas 2 horas. Acho que você está fazendo alguma coisa, né? Também, né? Antes de o senhor orar pra gente encerrar, fala suas redes sociais e também fala onde a sua igreja é, a localização, os dias de culto. Quem quer te achar sua igreja, Vamos como lá. faz pra te encontrar? Você que quer achar a Igreja Pentecostal Jesus Te Ama, independente, ela fica no bairro da Bela Vista, Rua Conselheiro Ramalho 510. Os nossos cultos são segunda, quarta, sexta, sábados e domingos. Culto até umas horas, né? Então, você pode nos encontrar lá. Minha rede social, o Instagram é muito fácil. @Pastor Michael. Lembrando que Michael escreve Michael. Muito fácil. @Pastor Michael. Eu sou o único. @Pastor Michael. Eu sou o único. Tá lá no Instagram. No Facebook está como Michael Pedroso. Mais alguma coisa? É só orar pra gente encerrar mesmo. É isso. E é isso, gente. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Né? Senhor Deus, nós queremos te agradecer nesta noite, te agradecer por este momento, te agradecer, Senhor, por essa conversa. E eu tenho certeza, meu Pai, que este podcast tem um propósito. Esse podcast, Senhor, tem um propósito de atingir algum coração, alguma mente. Ó Deus, que ele possa ter falado com essa pessoa e que ela possa ser alcançada. O Senhor tem multiformas de se revelar. Que esse podcast seja um dos instrumentos para que o Senhor se revele. Que o Senhor possa tomar conta do seu povo, aqui desta igreja, da bispa, de todos os membros, de todos os obreiros dessa igreja. Nós oramos. E que esse podcast, Senhor, possa ser ainda mais, meu Pai, um instrumento. Que o Senhor possa continuar usando esse método para alcançarmos vida, Senhor. Nós te bendizemos e, como diz a tua palavra, em tudo dai graças, e esse é o nosso momento de te darmos graças. E eu clamo, Senhor, por esse que está nos ouvindo, que eles possam ser alcançados pelo Senhor, em o nome de Jesus.
Amém. 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 Glória a Deus. Isso aí. Graças a Deus. Pastor, obrigado. Foi uma Eu que honra agradeço. receber o senhor aqui. De verdade. Você sabe que a gente te ama, né? Eu amo vocês A também. gente Eu gosta- achei minhas respostas muito longas, mas eu amo vocês. Bênção de Deus. Evangelista Rodrigo, obrigado mais uma vez. Cooperadora Janaína, Eu que muito agradeço. obrigado aí por Mandou muito bem a, Mandou a bem, moça aí, viu? vai. Grande muito. deu um help aí pra Diegão, gente. perdeu seu lugar, meu filho. Não, Vai chorar aqui. Ele vai chorar no próximo. E semana que vem tem mais, né? Amém. Semana Glória que a Deus. vem Vai ficar em segredo? vai ficar em segredo. Pode Vai, olha aí. não. irmão, Não pode semana que vem tá imperdível? Tá imperdível. Super bacana, Meu É Deus. né? verdade. Vai ser legal, hein? Não perca. Tremendo. Irmão, ativa o sininho aí, segue lá. Você que tá aqui gosta do Pastor Maico, você viu aí que ele deu uma moral pro podcast, né? É, Se bora. inscreve no nosso canal, tá começando agora. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer. Você que quer divulgar o seu trabalho, a sua marca aqui, nos procure em nome de Jesus. É isso Toda aí. semana a gente tem compartilhado aqui pessoas que querem divulgar o seu produto. A gente faz sorteios para que você seja conhecido, a sua marca seja conhecida, o seu trabalho seja conhecido. Semana passada a gente falou aqui, sorteou o bolo do Um bolo arroba que eu fiquei, meu Deus. Nossa, delicioso. Delícias da Promessa. Muito obrigado. Semana que vem fiquei sabendo que tem bolo para sorteio de novo. Tem novidade. Então é isso. Você que quer nos seguir lá no Instagram, vai lá em CPC Sede, _SP. Underline é o tracinho embaixo, tá? Esse é o nosso Instagram oficial. Lá você acompanha conteúdos da igreja, stories dos nossos cultos, stories, reels sobre trechos do podcast e muito mais coisas que dizem a respeito da nossa igreja. Lá no YouTube você tem lá o ICPC Sede SP, que é o da nossa igreja, que você consegue acompanhar os cultos online e o nosso ICPC Podcast, para você ficar por dentro de tudo que acontece, todos os cortes, todas as entrevistas. E no Facebook, ICPC Igreja Pentecostal em Cristo. Quero agradecer mais uma vez a todos, né? Obrigado, Eu que Jesus, agradeço. por essa oportunidade, né? Amém. E é Glória a isso. Deus. É isso. Falar alguma coisa aí, Rodrigão? Até mais. Foi um prazer conhecê-lo. Eu nunca tinha... Só te conhecer de vista, na verdade, né? Só me tem- conhecia de ouvir falar. É, Mas hoje os nunca seus tinha olhos me veem. parado pra sentar pra tomar um café com o senhor, de conhecer a Pronto. história do senhor. Foi Foi um bênção. prazer conhecê-lo, senhor. Prazer é meu, meu querido, Deus de verdade. abençoe e continue preservando o senhor assim, Amém. desse jeito. Toda vez que a Janaína se lembrar do senhor, ela vai te jogar aos pés de Jesus. Exatamente. Sou Obrigada. sou carente. também. Quero agradecer também aos meninos pelo convite. Foi uma honra, mas eu prefiro os bastidores, tá? E foi uma honra te ouvir novamente. Me inspira nas suas ministrações e é uma honra estar aqui te ouvindo. É Glória isso, a Deus. gente. Até Amém. o próximo episódio. Até o próximo. Até, valeu, Tchau. Vai. abraço, tchau, Eu não sei pra onde dá. Tchau. Tchau. Tchau.